Esse cara possui uma das habilidades mais roubadas de todo esse mundo. Ele tem uma masmorra particular que pertence somente a ele. O mais impressionante é que pode construir, modificar e expandir esse lugar do jeito que quiser, sem nenhuma limitação. Além disso, ele pode entrar e sair da própria masmorra sempre que desejar. Mas calma, porque isso ainda não é a parte mais absurda. Ele também consegue capturar qualquer monstro do mundo e prender todos dentro da sua masmorra. É literalmente como se ele sequestrasse monstros para criar uma fazenda particular de experiência. Depois que entram lá dentro, não existe mais nenhuma chance de fuga. A masmorra inteira está cheia de armadilhas mortais, e se algum monstro conseguir sobreviver a todas elas, ainda precisa enfrentar o próprio dono daquele lugar. No fim das contas, nenhum deles tem a menor chance de escapar. Graças a isso, ele consegue derrotar monstros sem parar e subir de nível em uma velocidade absurda. Enquanto todo mundo tenta entender como ele ficou tão poderoso em tão pouco tempo, existe uma pergunta ainda mais importante. Como ele conseguiu uma habilidade tão quebrada? Nosso protagonista se chama Seo Yu e trabalha como um caçador de resgate. Sua missão é salvar tanto outros caçadores quanto pessoas comuns que ficam presas dentro das masmorras. A principal função dele é atuar como rastreador, encontrando caminhos seguros e guiando as equipes durante as operações. Na cena atual, a equipe chega ao local de um incidente. Alguns membros de uma grande guilda ficaram presos dentro de um portal, e os caçadores do departamento de resgate estão se preparando para entrar e salvá-los. Pouco antes de iniciarem a missão, um homem se aproxima com um sorriso debochado no rosto. De maneira completamente sarcástica, ele elogia os caçadores pelo trabalho duro que fazem. Assim que Seo Yu olha para aquele sujeito, seu semblante muda completamente. Dá para perceber que ele sente um enorme desprezo por aquele homem. O nome dele é Baek Jun-hwan, um dos executivos da poderosa guilda Overcross. Apesar da posição importante que ocupa, ele é conhecido por agir sem qualquer consideração pela vida das pessoas. Pensando apenas no dinheiro, ele obriga pequenas guildas a entrarem em portais extremamente perigosos. Se elas conseguirem concluir a missão, ele lucra. Se morrerem, simplesmente procura outras pessoas para fazer o mesmo serviço. Na prática, Baek Jun-hwan é responsável por inúmeras chamadas de emergência que acabam chegando ao departamento de resgate. Cansado de ouvir as provocações daquele velho ganancioso, Seo Yu decide ignorá-lo. Afinal, eles não têm tempo para perder. Mesmo assim, o executivo continua insistindo e pergunta se a guilda dele não gostaria de receber uma ajudinha da Overcross. Seo Yu fica ainda mais irritado. Afinal, toda aquela situação só aconteceu por causa das decisões irresponsáveis daquele homem, e agora ele ainda tenta parecer um herói para melhorar a imagem da própria guilda. Sem demonstrar nenhum respeito pelo executivo, Seo Yu responde com firmeza que sua equipe consegue resolver tudo sozinha e que não precisa da ajuda da Overcross. Depois disso, os caçadores do departamento de resgate seguem para dentro da masmorra, deixando Baek Jun-hwan completamente sem resposta. Enquanto isso, dentro da masmorra, a situação é desesperadora. Uma caçadora tenta, com todas as suas forças, salvar um companheiro que está à beira da morte. Ela usa repetidamente suas habilidades de cura, enquanto implora para que ele não desista de viver. Ao mesmo tempo, comenta que já enviou um pedido de socorro e acredita que a equipe de resgate chegará antes que seja tarde demais. Só que a situação piora de repente. Vários monstros aparecem e cercam completamente os dois. A caçadora percebe que não existe nenhuma possibilidade de escapar dali. Toda a esperança que ainda restava desaparece. Sem outra escolha, ela fecha os olhos e se prepara para ser devorada. Mas, no último instante, alguém surge para mudar completamente aquele destino. Seo Yu aparece bem na hora certa. Com apenas um golpe de sua lança, ele elimina os monstros que estavam prestes a atacar. A caçadora fica completamente paralisada, sem conseguir acreditar que realmente foi salva. Logo em seguida, Seo Yu estende a mão para ajudá-la a se levantar e pergunta se ela está bem. Nesse momento, o líder da equipe de resgate avisa que vários ghouls estão invadindo o caminho por onde eles entraram. Se continuarem por ali, acabarão cercados. Por isso, ele pede para Seo Yu encontrar imediatamente uma nova rota de fuga. Sem perder tempo, Seo Yu ativa uma habilidade chamada Voz Silenciosa. Essa técnica permite que ele utilize o eco dos sons para analisar toda a estrutura da masmorra. Em poucos segundos, ele consegue identificar outro caminho que pode levá-los até a saída. Depois de confirmar a rota, ele informa a equipe que encontrou um novo trajeto. O líder abre um enorme sorriso, claramente confiante nas habilidades do jovem rastreador, e imediatamente ordena que todos sigam por aquele caminho alternativo. O líder da equipe segura a caçadora e manda que ela continue correndo junto com todos os outros, já que os monstros não param de persegui-los. Mesmo sabendo que não tem o direito de reclamar, ela não consegue esconder a insegurança sobre o caminho que estão seguindo. Percebendo isso, o gerente Lee Han tenta tranquilizá-la. Ele explica que Seo Yu pode ser apenas um caçador de rank D, mas suas habilidades como rastreador estão entre as melhores de todo o país. Por isso, ela pode confiar completamente nele. Só que, pouco tempo depois, Lee Han acaba se arrependendo de ter elogiado Seo Yu tão cedo.
Enquanto avançam pela masmorra, cada vez mais ghouls aparecem pelo caminho, bloqueando a passagem. A quantidade de monstros aumenta sem parar, obrigando a equipe inteira a lutar enquanto continua recuando. Em meio ao caos, Li-Han pergunta a Seo Yu se aquele realmente é o caminho certo. Seo responde com convicção que sim. Pelos cálculos dele, aquela rota leva diretamente até a saída. Pelo menos era isso que tudo indicava. O verdadeiro problema é que os ghouls também parecem saber exatamente para onde eles estão indo. Não importa quanto corram, os monstros continuam surgindo bem na frente deles, como se alguém estivesse guiando toda aquela perseguição. Foi então que Seo Yu ativa outra de suas habilidades, o sexto sentido. Já fazia algum tempo que ele tinha a estranha sensação de estar sendo observado. Agora essa impressão fica ainda mais forte. Depois de analisar melhor a situação, ele chega à conclusão de que existe alguém escondido nas proximidades controlando todos aqueles ghouls. Enquanto a equipe continua enfrentando os monstros, um enorme círculo mágico aparece de repente no chão. Assim que percebe o perigo, Seo Yu grita para todos saírem imediatamente dali. Aquele círculo mágico claramente pertence ao chefe da masmorra. Ao perceber que Seo Yu ficou preso dentro da área de ativação, Li-Han manda que ele esqueça o restante da equipe e fuja sozinho. Porém, antes que o gerente possa fazer qualquer coisa, Seo Yu lhe dá um chute nas costas, empurrando-o para fora do círculo mágico. Graças a isso, Li-Han consegue escapar, mas Seo Yu acaba ficando preso no lugar. Assim que o círculo se fecha completamente, os movimentos de Seo Yu ficam extremamente lentos, como se seu corpo estivesse sendo segurado por uma força invisível. Desesperado, Li-Han tenta voltar para salvá-lo, mas Seo Yu o impede imediatamente. Ele avisa para que ninguém se aproxime. Se continuarem ali, todos vão morrer. Seo Yu ordena que Li-Han leve o restante da equipe embora o mais rápido possível. Depois de alguns segundos de hesitação, o gerente entende que insistir só colocaria ainda mais vidas em risco. Sem outra escolha, ele aceita a decisão. Enquanto vai embora, Li-Han pede desculpas por deixá-lo para trás. Mesmo naquela situação, Seo Yu apenas sorri. Ele diz para o gerente parar de agir como se ele já estivesse morto. Depois afirma, com toda a confiança do mundo, que não pretende morrer naquele lugar. Assim que todos conseguem fugir, Seo Yu fica completamente sozinho, preso dentro do círculo mágico e cercado por inúmeros ghouls. Mesmo assim, ele já sabe exatamente quem está por trás de tudo aquilo. Olhando para a frente, ele chama o verdadeiro responsável, Carrick, o chefe daquela masmorra. Logo em seguida, o monstro aparece com um sorriso no rosto e admite que esse sempre foi seu plano. Desde o início, ele estava apenas brincando com todos os invasores. Mesmo assim, Carrick demonstra certa surpresa. Ele elogia Seo Yu por conseguir escapar tantas vezes de suas armadilhas e pergunta como um simples humano conseguiu descobrir o mapa daquele templo com tanta precisão. Seo Yu responde que até poderia revelar esse segredo, mas apenas se Carrick prometesse deixá-lo sair vivo dali. O chefe da masmorra apenas ri. Ele não tem a menor intenção de poupar um humano tão inteligente. Na verdade, decide fazer algo muito pior: transformá-lo em um ghoul. Sem perder tempo, Carrick lança uma maldição diretamente em Seo Yu. Imediatamente, seu corpo começa a sofrer uma transformação assustadora. Sua vida diminui rapidamente, enquanto ele sente a maldição tomando conta de cada parte do seu corpo. Naquele momento, Seo Yu acredita que realmente chegou ao fim. Por um instante, ele até pensa que talvez tenha cometido um erro. Talvez devesse ter pedido ajuda, em vez de fingir que conseguiria resolver tudo sozinho. Quem sabe assim ainda existisse alguma chance de sobreviver, mas logo afasta esse pensamento. Ele se recusa a agir de forma egoísta. Enquanto sente sua consciência desaparecer aos poucos, várias lembranças passam por sua cabeça. Ele recorda dos inúmeros caçadores que só entram nas masmorras em busca de fama e dinheiro, sem se importar com as vidas que acabam sendo perdidas. Depois disso, outra lembrança surge, a do herói que salvou sua vida no passado. Um verdadeiro caçador. Alguém que sentia um enorme peso sempre que não conseguia salvar todas as pessoas. Alguém que chorava pelas vidas perdidas. Foi justamente aquele homem que inspirou Seo Yu a seguir o caminho do departamento de resgate. Ele queria proteger os mais fracos da mesma forma. Por causa desse sonho, ele se recusa a morrer nas mãos daquele monstro. Mesmo com o corpo enfraquecido, Seo Yu ativa todas as habilidades que ainda possui. Entre elas estão a voz silenciosa e o sexto sentido. Usando tudo o que lhe resta, ele começa a procurar desesperadamente qualquer coisa que possa salvá-lo. Qualquer esperança, qualquer oportunidade. De repente, suas habilidades detectam um monumento brilhando em um canto da sala. No instante em que se aproxima dele, algo completamente inesperado acontece. Seo Yu acaba acessando registros de uma classe oculta. Nem ele consegue acreditar no que acabou de encontrar. Enquanto isso, Carrick decide acabar de uma vez por todas com aquele humano inconveniente e ordena que todos os ghouls avancem para devorá-lo. Com a morte praticamente diante de seus olhos, uma janela do sistema aparece de repente. Ela pergunta se Seo Yu deseja mudar sua classe para uma classe oculta chamada Arquiteto do Labirinto.
Os ghouls já estão a poucos centímetros de alcançá-lo. Sem absolutamente nada a perder, Seo Yul aceita imediatamente. No mesmo instante, sua classe é alterada. Logo depois, uma missão de tutorial é iniciada automaticamente. Antes que Carrick consiga entender o que aconteceu, Seo Yul desaparece completamente diante de seus olhos. O chefe da masmorra fica totalmente confuso. Do outro lado, Seo Yul reaparece em um lugar desconhecido. Uma tela de status surge à sua frente e mostra que sua antiga classe, Observador Anônimo, desapareceu completamente. Agora ele havia despertado novamente e se encontrava dentro da área de tutorial da nova classe. Sua primeira missão é bem clara. Usando o mapa do labirinto, ele deve eliminar 20 ghouls que invadiram aquele lugar. No começo, Seo Yul fica sem entender como aquele mapa funciona. Então, uma enorme projeção aparece diante dele. Para sua surpresa, a leitura é extremamente simples. Cada ghoul é marcado por um ponto vermelho, permitindo localizar todos eles com facilidade. Depois de observar o mapa por alguns instantes, Seo Yul entende perfeitamente como o sistema funciona. Ele precisa caçar todos aqueles monstros antes que o tempo limite termine. Para muitas pessoas isso pareceria impossível. Mas para alguém especializado em encontrar caminhos dentro de masmorras, essa missão é praticamente perfeita. Assim que a caçada começa, Seo Yul derrota um ghoul atrás do outro. Em pouco tempo quase todos já foram eliminados. Restam apenas 4. Faltando apenas 30 minutos para o prazo acabar, ele percebe que precisa agir ainda mais rápido. Na visão dele, o tutorial estava sendo muito mais fácil do que imaginava. Durante a missão, ele conseguiu pegar uma arma deixada por um dos ghouls derrotados e passou a utilizá-la em combate. Com a ajuda do mapa e de sua experiência como rastreador, Seo Yul continua eliminando os monstros um de cada vez. Se tudo continuasse daquele jeito, ele tinha absoluta certeza de que concluiria a missão dentro do tempo. Mas seus planos mudam completamente quando um ghoul gigantesco aparece em seu caminho. Diferente dos outros, aquele monstro anda sozinho. Seo Yul observa o inimigo por alguns segundos e percebe que derrotá-lo não será nada fácil. Mesmo assim, entende que cedo ou tarde, precisará enfrentá-lo. Antes disso, decide eliminar os ghouls restantes para ganhar mais tempo. Só que de repente, ele percebe que o enorme ghoul começou a segui-lo sem parar, como se fosse uma sombra. Seo Yul leva um grande susto, mas ao mesmo tempo fica aliviado por aquele monstro continuar sozinho. Infelizmente, essa tranquilidade dura muito pouco. Pouco depois, o ghoul gigante finalmente alcança o restante do grupo de monstros. Agora, todos avançam juntos na direção de Seo Yul, formando um verdadeiro exército. Seo Yul chama aquele ghoul gigante de desgraçado. Ele realmente não esperava que aquele monstro fosse se juntar ao restante da horda. Em nenhum momento passou pela cabeça dele que deixar de conferir o mapa com mais atenção, por causa da falta de tempo, acabaria criando uma situação tão desesperadora. Mesmo cercado por todos os lados, ele faz o possível para manter a calma e começa a pensar em um novo plano. A primeira coisa que ele analisa é sua própria capacidade. No máximo, consegue enfrentar 2 ghouls ao mesmo tempo. O problema é que agora existe um verdadeiro exército vindo em sua direção. Além disso, ele está completamente cercado, então a única maneira de sobreviver é abrir caminho à força entre todos aqueles monstros. Só que, por mais que tente encontrar uma saída, todas as possibilidades levam ao mesmo resultado. Não importa qual caminho escolha, ele continua preso em uma situação praticamente sem solução. Por um instante, Seo Yul fica abalado. Ele começa a pensar que talvez esse realmente seja o limite de um caçador de rank D. Mas, olhando a situação com calma, percebe que aquilo já era absurdo desde o começo. Aquele tutorial foi criado justamente para alguém que deseja se tornar um arquiteto do labirinto, então era natural que fosse extremamente difícil. Esses pensamentos acabam despertando ainda mais sua determinação. Seo Yul grita com todas as forças, e lembra a si mesmo que não chegou tão longe para morrer daquele jeito. Logo em seguida, ativa seu sexto sentido e consegue descobrir uma nova função do mapa. Ao conectar essa habilidade ao sistema, ele desbloqueia um recurso chamado Bloco de Giro. Agora ele consegue alterar sua posição dentro do mapa quase instantaneamente. Aproveitando essa vantagem, começa a aparecer em pontos inesperados, atacando os ghouls antes que eles consigam reagir. Seus movimentos ficam tão rápidos que parece desaparecer de um lugar e surgir em outro. Dessa forma, vai derrotando os monstros um por um. Depois de eliminar quase todos, resta apenas o enorme ghoul. Sem perder tempo, Seo Yul parte para o ataque e mira diretamente no pescoço da criatura. Porém, antes que consiga finalizar o golpe, o ghoul gigante segura seu rosto com uma das mãos. Mesmo assim, Seo Yul não demonstra nenhum sinal de desistência. Ele já decidiu que não vai morrer ali. Reunindo todas as forças que ainda possui, desfere um ataque devastador com sua arma e finalmente derrota o monstro. Assim, o tutorial chega ao fim. Sua mudança de classe é concluída com sucesso, e Seo Yul finalmente se torna um arquiteto do labirinto. Como recompensa, ele recebe um novo poder chamado Esfera do Rei do Labirinto. Logo depois, é transportado de volta para uma área segura. Enquanto isso, do lado de fora da masmorra, Li Han está completamente desesperado.
Ele insiste que todos devem voltar imediatamente para salvar Seo-yu. Porém, os outros membros da equipe o fazem encarar a realidade. O portal da masmorra desapareceu completamente. Sem a entrada, não existe mais nenhuma forma de voltar para procurá-lo. Enquanto todos estão tensos e preocupados, uma figura aparece caminhando tranquilamente. É o próprio Seo-yu. Ele está andando calmamente enquanto toma um sorvete, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Ao se aproximar da equipe, pergunta por que todo mundo está tão agitado. Os caçadores ficam completamente sem palavras. Ninguém consegue acreditar que ele voltou são e salvo depois de tudo o que aconteceu. Mais tarde, Seo-yu resolve analisar melhor a recompensa que acabou de receber. A Esfera do Rei do Labirinto é uma habilidade capaz de prender inimigos dentro do seu próprio labirinto. Ele percebe imediatamente que esse será seu principal poder durante as batalhas no mundo real. Por ser uma habilidade de Rank S, a esfera pode aprisionar seus inimigos à força dentro do labirinto. Porém, existe uma condição extremamente perigosa. Caso alguém consiga escapar derrotando o chefe do labirinto, essa pessoa sairá muito mais forte do que entrou. Por isso, o sistema o alerta para não prender qualquer inimigo sem pensar nas consequências. Como a esfera é completamente invisível para as outras pessoas, Seo-yu entende que poderá capturar seus inimigos sem que eles percebam o que está acontecendo. Mesmo assim, ele também percebe outro problema. Se quiser enfrentar adversários realmente poderosos no futuro, precisará fortalecer seu labirinto. Isso significa colocar cada vez mais monstros dentro dele, além de capturar criaturas muito mais fortes. Para fazer isso, será necessário derrotar os inimigos dentro do próprio labirinto e utilizar a habilidade do Rei do Labirinto para adicioná-los ao seu território. Ou seja, se quiser tornar seu labirinto mais poderoso, primeiro precisará ficar mais forte. Enquanto pensa em tudo isso, alguém interrompe seus pensamentos. É Yan-hee, sua vizinha. A mãe da garota pediu que ela levasse algumas maçãs para Seo-yu, e por coincidência os dois acabam se encontrando na rua. Quando vê a quantidade de frutas, Seo-yu leva um susto. São muitas maçãs. Sem graça, ele pergunta se realmente está tudo bem receber tantas de uma vez. Yan-hee apenas sorri e responde que aquilo é uma demonstração de carinho entre vizinhos depois de tantos anos morando perto um do outro. Enquanto caminham juntos, Seo-yu pergunta como estão as coisas na escola. Ela responde que continua tudo igual, sem nenhuma novidade. De repente, os dois são interrompidos por uma enorme confusão. Uma mulher está desesperada, implorando para que a polícia salve sua filha, que ainda ficou presa dentro de um hotel. Yan-hee fica confusa, já que não existe nenhum incêndio no prédio. Mas Seo-yu percebe imediatamente o verdadeiro problema. Acima do hotel, um rompimento de masmorra começa a surgir. Quando um portal permanece tempo demais sem ser concluído, os monstros que estão lá dentro conseguem romper a barreira entre os mundos e invadem a cidade. Sem perder um segundo, Seo-yu devolve as maçãs para Yan-hee e diz que vai buscá-las mais tarde. A garota estranha a mudança repentina, mas ele explica rapidamente que precisa ir trabalhar pelo departamento de resgate. Logo em seguida, corre em direção ao hotel. Antes que consiga entrar, um policial o impede. Seo-yu mostra sua identificação do departamento de resgate. Mesmo assim, o policial pergunta por que ele está sozinho. Seo-yu responde que vai entrar primeiro e que o restante da equipe chegará logo depois. Quando está prestes a seguir caminho, o policial segura seu braço novamente e avisa que existe um grupo inteiro de goblins dentro do hotel. Entrar sozinho seria extremamente perigoso. Seo-yu responde que é justamente por isso que precisa entrar imediatamente. Ele ouviu a mulher dizer que sua filha ainda está presa lá dentro. Como os caçadores da guilda responsáveis pela área ainda não apareceram, alguém precisa agir antes que seja tarde demais. Sem demonstrar nenhum medo, Seo-yu segue em frente e afirma que, na verdade, ele não está sozinho. Originalmente, acreditava-se que o portal daquele hotel já havia sido eliminado pela guilda Hanul, responsável por proteger aquela região. As pessoas confiam nas guildas para eliminar os portais e continuam vivendo suas vidas normalmente. Só que existe uma verdade que quase ninguém conhece. As guildas normalmente dão prioridade apenas aos portais que geram lucro. Quando um portal de baixo nível não oferece nenhuma recompensa interessante, muitas vezes acaba sendo ignorado. E é justamente por causa dessa irresponsabilidade que rompimentos de masmorra acontecem de tempos em tempos. O resultado são tragédias como a que Seo-yu encontra naquele hotel. Funcionários e hóspedes foram brutalmente mortos pelos monstros. Observando o ambiente, Seo-yu ativa seu sexto sentido. Em seguida, encara os corredores vazios e diz para os goblins pararem de se esconder. Ele sabe que estão observando cada movimento seu. Além disso, existe uma nova habilidade que ele deseja colocar à prova. Seo-yu permanece completamente parado, esperando o momento em que os goblins finalmente resolvem atacar. Assim que os monstros avançam em sua direção, ele ativa imediatamente a esfera do Rei do Labirinto. Em um piscar de olhos, todos os goblins começam a ser sugados. Presos e completamente confusos, eles nem conseguem entender o que aconteceu. Nesse momento, Seo-yu lembra que agora ele é o verdadeiro mestre daquele labirinto.
Além de controlar toda a masmorra, ele também pode manipulá-la da maneira que quiser, e é exatamente aí que a diversão realmente começa. Entre os monstros capturados, existe uma nova espécie, os Goblins Vermelhos. Eles são monstros de uma estrela e costumam agir sempre ao lado do seu líder. Tirando isso, são praticamente iguais aos Goblins comuns. Mesmo assim, existe uma característica que pode torná-los muito mais perigosos, e Seo Yul não pretende deixar que isso aconteça. Enquanto observava tudo, ele percebe que os Goblins estavam aprontando alguma coisa enquanto sua atenção estava voltada para outro lugar. Ao invés de se preocupar, ele considera isso até vantajoso. Talvez eles estivessem começando a se acostumar com o labirinto, mas de qualquer forma, isso não mudava a situação. Os ghouls que viviam ali já estavam caçando os invasores automaticamente. Como muitos Goblins foram sugados para dentro do labirinto ao mesmo tempo, Seo Yul decide apenas continuar observando o que acontece enquanto segue seu caminho. Ele deixa os monstros fazerem o que quiserem, porque sabe muito bem que dentro daquele lugar, os verdadeiros caçadores são os monstros do próprio labirinto. Pouco depois, ao chegar ao 7º andar do prédio, ele encontra a pequena Somi escondida em um canto. A menina está chorando, completamente assustada. Seo Yul se aproxima com calma e diz que ela não precisa mais ter medo. Ele garante que agora ela está segura e que ninguém vai machucá-la. Enquanto acompanha a garota até a saída, Somi pergunta se foi ele quem derrotou todos aqueles monstros sozinho. Seo Yul responde com confiança que sim. Na verdade, prender os Goblins dentro do labirinto foi a melhor decisão possível. Afinal, todos os monstros capturados agora também contam como monstros derrotados por ele. Antes de chegar até aquele andar, os Goblins estavam usando o olfato para procurar qualquer pessoa escondida. Se ele tivesse demorado mais alguns minutos para aparecer, Somi provavelmente teria sido encontrada. Nesse instante, uma mensagem do sistema aparece diante dele. Mais da metade dos monstros responsáveis por defender o labirinto foi derrotada. Quando chegam perto do elevador, Seo Yul pede para Somi descer sozinha. Ele explica que ainda existe um inimigo importante naquele lugar e que precisa acabar com ele antes de ir embora. Logo em seguida, ele utiliza novamente a esfera para localizar o responsável por toda aquela confusão. Era o Rei dos Goblins Vermelhos. Seo Yul percebe que se continuar daquele jeito, os ghouls do labirinto acabarão derrotando todos os Goblins antes mesmo que ele faça qualquer coisa. Por um momento, ele pensa em mandar o Rei dos Goblins enfrentar o chefe do labirinto. Porém, logo desiste dessa ideia. Se por algum motivo o chefe fosse derrotado, aquilo acabaria criando um problema ainda maior. Então ele decide resolver tudo pessoalmente. Além disso, existe outra coisa que ele quer testar. Ao entrar no labirinto, encontra boa parte do cenário completamente destruída. Deslizando os dedos sobre a tela do sistema, ele invoca o Rei dos Goblins Vermelhos diretamente à sua frente. Assim que a luta começa, Seo Yul percebe uma grande diferença no próprio corpo. Mesmo depois de todas as batalhas anteriores, ele sente que seus movimentos estão muito mais leves do que antes. A mudança de classe realmente aumentou suas capacidades. Seu plano inicial era apenas observar a luta e deixar os ghouls fazerem o trabalho pesado. Mas, sentindo o quanto ficou mais forte, ele muda de ideia. Agora acredita que consegue vencer aquele inimigo sozinho. Sem desperdiçar a oportunidade, desfere um golpe certeiro que fere gravemente o Rei dos Goblins. Mesmo durante a luta, Seo Yul continua provocando o monstro. Ele pergunta para onde foi toda a coragem que o rei demonstrava antes. Depois brinca dizendo que investiu 2 milhões de won nele, e que como rei da tribo, ele deveria pelo menos oferecer um espetáculo digno desse título. A provocação que realmente tira o monstro do sério acontece quando Seo Yul pergunta se ele está com medo. O Rei dos Goblins perde completamente o controle. Tomado pela raiva, avança com toda a intenção de matar. Era exatamente isso que Seo Yul queria. No momento em que o Goblin salta para atacá-lo, Seo Yul ativa outro recurso que queria testar havia bastante tempo. Uma armadilha de repulsão. Esse tipo de armadilha é considerado essencial para qualquer labirinto. Assim que o monstro pisa na área de ativação, fica completamente preso. Seo Yul apenas se despede do inimigo antes que a armadilha o destrua sem qualquer piedade. Apesar de custar 20 moedas de ouro para ser instalada, ele conclui que vale cada moeda investida. A eficiência da armadilha é tão alta que chega a sentir pena de qualquer um que caia nela. Logo em seguida, outra mensagem aparece. Ele subiu de nível. Além disso, toda a tribo de Goblins Vermelhos derrotada foi incorporada ao seu labirinto. Depois de resolver tudo, Seo Yul finalmente deixa o prédio. Assim que coloca os pés do lado de fora, encontra Li Han esperando por ele. O gerente está visivelmente irritado. Ele diz que já estava procurando Seo Yul fazia um bom tempo e pergunta o que ele ficou fazendo sozinho lá dentro. Li Han simplesmente não consegue acreditar que Seo Yul derrotou todos aqueles Goblins Vermelhos sem ajuda. Seo Yul responde, com a maior cara de inocente do mundo, que bateu a cabeça durante a missão e não consegue lembrar de nada. Li Han deixa claro que já está cansado dessa desculpa e exige ouvir a verdade. Seo Yul apenas sorri e responde que talvez recupere a memória se o gerente pagar um bom churrasco para ele. Os dois continuam discutindo de maneira descontraída até que um homem se aproxima.
É o gerente da guilda Hanul. Ele pede licença por interromper a conversa e agradece formalmente pela ajuda durante o incidente do rompimento de masmorra. Depois, vai direto ao assunto. Pede que nenhum deles dê entrevistas aos repórteres sobre o ocorrido. Segundo ele, a guilda não quer que esse incidente se espalhe antes de resolver toda a situação. Também promete pagar pelos prejuízos causados ao hotel e fazer uma generosa doação ao departamento de resgate. Seo Yul percebe imediatamente que aquela era a maneira que as grandes guildas encontravam para manter esse tipo de caso em silêncio. Mesmo assim, ele reconhece que parte do argumento faz sentido. Enquanto a maioria dos caçadores do departamento de resgate pertence ao rank D, as grandes guildas possuem caçadores que chegam até o rank S. Por causa disso, a população deposita muito mais confiança nas guildas, acreditando que elas sempre serão capazes de protegê-los. O que realmente incomoda Seo Yul é ver essas organizações usando essa confiança para esconder seus próprios erros. Mesmo sabendo que sozinho não consegue mudar essa realidade, ele responde de forma bastante irônica que entende perfeitamente o ponto de vista do gerente. Na verdade, ele nunca teve intenção de transformar aquele caso em um grande escândalo. Afinal, mesmo que tentasse denunciar tudo, a Associação dos Caçadores provavelmente acabaria abafando a história, e isso só atrairia atenção desnecessária para ele. Mesmo assim, Seo Yul acha injusto simplesmente deixar tudo terminar daquele jeito. Então, segurando a vontade de dar uma bela surra naquele sujeito, ele diz que daqui para frente, provavelmente continuará limpando toda a bagunça deixada pelas grandes guildas. Por isso, já que a guilda pretende fazer uma doação, ele faz um pedido bem direto, quer uma contribuição de 10 milhões de won. Assim, pelo menos uma parte dos prejuízos causados pela negligência deles será compensada. Fica completamente incrédulo quando escuta aquele valor. Depois de resolver sozinho o incidente da Dungeon Break no hotel, Seo Yul finalmente recebe 2 dias de folga. Afinal, ele lidou com toda a situação praticamente sem ajuda de ninguém, e ainda conseguiu arrancar uma boa compensação da guilda. Era uma recompensa mais do que merecida. O único detalhe estranho era que seus colegas de trabalho não paravam de olhar para ele de um jeito diferente. Mesmo percebendo isso, Yuli prefere permanecer em silêncio. Se descobrirem que ele passou por um novo despertar, sua vida certamente ficará muito mais complicada. Durante os dias de descanso, ele decide concentrar toda a sua atenção no labirinto. Antes de qualquer coisa, precisa reparar as paredes danificadas e reviver todos os monstros derrotados. Para isso, será necessário gastar ouro, a moeda universal utilizada pelos caçadores. Pelo menos o sistema é simples, já que o labirinto utiliza exatamente a mesma moeda do mundo exterior. O problema é o preço absurdo de toda essa manutenção. Depois de fazer as contas, Cell descobre que apenas restaurar tudo custará 53 moedas de ouro, o equivalente a aproximadamente 5,3 milhões de won. Isso representa quase o dobro do seu salário mensal. Felizmente, até aquele momento ele havia acumulado 80 moedas de ouro, então conclui que vale a pena investir esse dinheiro para fortalecer seu labirinto. Enquanto pensa nisso, seu celular toca. Quem está ligando é Lee Jong-hai, do departamento de monitoramento. Cell estranha receber uma ligação justamente em seu dia de folga, e assim que atende, pede para ela ir direto ao assunto. Jong-hai brinca dizendo que provavelmente ele está relaxando em algum parque sem fazer nada, e por isso, teria tempo de sobra para usar suas habilidades de rastreador. Ela pergunta se ele poderia localizar uma pessoa para ela, mas do outro lado da linha só encontra silêncio. Na verdade, Cell nem estava prestando atenção. Sua cabeça continuava completamente ocupada com o labirinto. Ele refletia se realmente precisava reviver todos os monstros ou se poderia economizar ouro fazendo parte do trabalho pessoalmente. Enquanto quebrava a cabeça pensando nisso, finalmente percebe que alguém continua falando pelo telefone. Irritado, responde que ela trabalha justamente no departamento de monitoramento e deveria ser perfeitamente capaz de encontrar uma única pessoa sozinha. Sem desistir, Jong-hai começa praticamente a implorar. Como forma de convencê-lo, promete pagar um belo churrasco de carne. Além disso, diz que, quando ele descobrir quem é a pessoa desaparecida, certamente também terá interesse em encontrá-la. O nome finalmente é revelado: Kang Taan. Ao ouvir isso, a curiosidade de Cell desperta imediatamente. Ele sempre quis conhecer aquele homem pelo menos uma vez. Confiante em suas habilidades, acredita que localizar alguém daquele nível não será uma tarefa difícil. Algum tempo depois, ele encontra 2 velhinhos discutindo enquanto jogam Jangi. Um deles perde a paciência e exige trocar as peças para jogar novamente, mas o outro simplesmente recusa. Cell observa a partida em silêncio. Desde antes de chegar, já havia sentido uma presença extremamente poderosa. Porém, ver aquilo de perto era completamente diferente. Uma aura vermelho escura extremamente intensa envolvia um dos idosos, uma energia que apenas despertados realmente poderosos possuíam. Era impossível não notar sua presença. Mesmo assim, Cell fica um pouco desconfiado. Aquele senhor era completamente diferente da imagem que ele havia criado em sua cabeça. Enquanto observa o tabuleiro, um dos velhos percebe seu interesse e pergunta se ele sabe jogar Jangi.
Seo responde que conhece apenas um pouco do jogo. Imediatamente, o idoso se aproxima e cochicha, pedindo ajuda para derrotar o adversário. Depois de analisar cuidadosamente a posição das peças, Seo sugere mover primeiro a carruagem. Antes mesmo de terminar a frase, algum objeto é lançado diretamente contra ele. Graças ao seu sexto sentido, consegue desviar por muito pouco. Naquele instante, Seo finalmente entende quem está diante dele. Era Kang Taan, um dos apenas 5 caçadores Rank S da Coreia, e conhecido em todo o país como o Mestre das Armas, um homem capaz de transformar literalmente qualquer objeto em uma arma mortal. O velho afirma que não poderia simplesmente ignorar alguém dando palpites inúteis durante a partida. Em seguida, pergunta se Seo pertence ao departamento de monitoramento. Seo responde que trabalha como rastreador no departamento de resgate. Ao ouvir isso, Kang comenta que ele possui movimentos arrogantes demais para alguém daquela função. Sem perder a oportunidade, Seo responde com um sorriso que o problema é simplesmente ser talentoso demais. A resposta faz o velho demonstrar imediatamente seu desgosto pela atitude confiante do garoto. Nesse momento, Lee Jong-hae finalmente chega ao local chamando por Seo. Ela reclama que passou um tempão procurando por Kang Taan e avisa que todos os aprendizes já estão reunidos esperando por ele. Sem reclamar, Kang aceita voltar. Enquanto caminham, Jong-hae pergunta como Seo conseguiu encontrar uma pessoa que nem mesmo o departamento de monitoramento havia localizado. Com sua autoconfiança de sempre, ele responde que isso acontece simplesmente porque suas habilidades são superiores. Logo depois, quando já estava indo embora, Kang Taan chama Seo mais uma vez. Chamando-o de garoto arrogante, ordena que ele o acompanhe, já que ambos pertencem à associação. Pelo jeito, o velho decidiu testar pessoalmente se toda aquela confiança tinha fundamento. Pouco tempo depois, eles chegam ao centro de treinamento. Kang explica que todo desperto possui um limite natural. Isso significa que, por mais que um caçador Rank C se esforce, dificilmente conseguirá ultrapassar essa barreira apenas aumentando seus atributos. Porém, o sistema não consegue medir absolutamente tudo. As artes marciais, por exemplo, não podem ser resumidas apenas em números. Em outras palavras, qualquer pessoa ainda pode se tornar mais forte aperfeiçoando sua técnica e seu domínio sobre as armas. Era justamente por esse motivo que todos aqueles caçadores da associação estavam reunidos naquele treinamento. No meio deles estava Seo Yuli, completamente tranquilo, pensando apenas em voltar logo para cuidar do seu labirinto. Ao seu lado estava Sei-woo, do departamento de monitoramento. Ele treinava com Kang havia 4 meses, e era um dos poucos caçadores Rank B daquele setor. O velho afirma que Sei-woo possui um enorme potencial, e explica que foi exatamente por isso que ele foi escolhido para estar ali. Então decide fazer uma pergunta. Segundo Kang, o que é realmente necessário para empunhar corretamente uma espada? Sei-woo responde que é preciso possuir força esmagadora e dominar completamente suas próprias habilidades. Logo em seguida, Kang aponta para Seo e faz exatamente a mesma pergunta. Sem precisar pensar por muito tempo, Seo responde que o mais importante é ter a vontade de empunhar a arma. Os outros presentes imediatamente começam a questionar aquela resposta, imaginando se ele realmente era um aprendiz. Kang comenta que a resposta parece extremamente descuidada e pergunta se ele realmente tem certeza do que acabou de dizer. Seo mantém sua posição sem hesitar. Mesmo assim, fica impressionado com a percepção extremamente aguçada do velho. Kang admite que Seo realmente é arrogante. No entanto, para surpresa de todos, declara que aquela era justamente a resposta correta. Ao ouvir isso, Sei-woo explode de indignação. Sem aceitar o resultado, pergunta como algo tão simples poderia ser considerado a resposta certa. Seo apenas observa toda aquela reação sem entender por que o rapaz estava fazendo tanto drama por causa de uma única pergunta. Kang então afirma que aquele lugar pertence a qualquer pessoa que possua as qualificações necessárias. Mesmo fugindo um pouco dos seus planos iniciais, ele resolve criar um teste para os dois. Nesse desafio, cada um deverá provar que sua resposta realmente está correta. Assim que pergunta se ambos aceitam participar, Sei-woo aceita imediatamente. Já Seo recusa na mesma hora, dizendo que está perfeitamente satisfeito e prefere ir embora. Kang comenta que nesse caso, talvez tenha que continuar com seu plano original e escolher outro jovem. Porém, tudo muda quando ele revela que quem vencer o teste se tornará oficialmente seu discípulo. Ao ouvir isso, Seo muda completamente de expressão. Ele percebe que aquela pode ser sua oportunidade de aprender diretamente com um caçador Rank S, aumentando drasticamente suas chances de ficar muito mais forte e alcançar posições ainda maiores no futuro. Kang sorri e pergunta se finalmente o garoto ficou motivado. Seo responde apenas com um olhar competitivo, deixando claro que agora sua motivação está no máximo. O teste finalmente é explicado. Os dois competidores deverão utilizar uma técnica ensinada por Kang e destruir a maior quantidade possível de pedra de éter colocada diante deles. Quem obtiver o melhor resultado será oficialmente aceito como discípulo do Mestre das Armas.
Ao ouvir o nome Pedra de Éter, Cell imediatamente se lembra de que se trata de uma rocha extremamente resistente, impregnada de energia mágica e encontrada apenas dentro dos templos, sendo conhecida por só poder ser destruída por despertados realmente poderosos. Ao ouvir que a prova envolveria uma Pedra de Éter, uma rocha impregnada de energia mágica encontrada apenas nos templos, Cell Yuli imediatamente se lembra de que apenas despertados realmente poderosos são capazes de destruí-la. Mesmo assim, ele ainda não entende o que o velho quis dizer quando falou em transmitir uma habilidade. Porém, decide deixar essa dúvida de lado. Não importa como aquilo funcionasse, ele estava determinado a vencer. Afinal, aquela oportunidade era boa demais para deixar escapar. Kang Taan então anuncia que começaria a transmissão da técnica naquele exato momento. Antes de iniciar, avisa que quem não conseguisse sentir absolutamente nada durante o processo seria eliminado imediatamente. Assim que a transmissão começa, Cell é atingido por uma pressão absurda. A aura liberada pelo velho era tão esmagadora que ele mal conseguia respirar. E aquilo nem era um ataque. Era apenas a energia que precisavam suportar para receber a técnica. Seu corpo inteiro parecia prestes a desmaiar, mas ele resistiu com todas as forças. No meio daquela pressão insana, conseguiu sentir um enorme fluxo de poder entrando em seu corpo. Logo em seguida, o sistema envia uma notificação. Ele havia adquirido a habilidade Mente Serena e dominado completamente a arte da lança do Rei Dragão. Observando a expressão dos dois candidatos, Kang conclui que ambos possuíam talento. Segundo ele, normalmente as pessoas não sentem absolutamente nada durante a transmissão ou simplesmente desmaiam poucos segundos depois. Sem perder tempo, Sei Wu se oferece para demonstrar sua força primeiro. Seu objetivo era simples, destruir completamente qualquer motivação que Cell ainda tivesse para enfrentá-lo. Na cabeça dele, aquela resposta sobre vontade era uma completa idiotice. Afinal, sendo um caçador Rank B, ele fazia questão de provar que um simples Rank D jamais poderia competir com ele. Ainda assim, existia algo que o deixava intrigado. Como alguém de um rank tão baixo conseguiu suportar a transmissão daquela habilidade? Segurando sua espada com firmeza, Sei Wu desfere um golpe monstruoso. A força do ataque despedaça a Pedra de Éter com enorme facilidade. Todos os presentes ficam impressionados. Muitos até começam a se perguntar por que alguém com aquele nível de habilidade ainda trabalhava na associação, em vez de seguir outro caminho. Kang percebe imediatamente que Sei Wu conseguiu dominar a arte da espada do Rei Dragão e demonstra certa admiração pelo resultado. Antes de voltar ao seu lugar, o caçador Rank B provoca Cell mais uma vez. Diz que ele jamais conseguirá tomar a vaga de um veterano usando apenas palavras bonitas. Cell sorri e responde que não entende como alguém consegue viver tendo medo de dar um passo sequer. Antes que a discussão aumente, Kang interrompe os dois e diz para guardarem aquela disputa de egos para depois. Em seguida, chama Cell Yuli, pois agora era a vez dele. Cell sabe muito bem que, em força bruta, Sei Wu é claramente superior. Mas aquele desafio nunca foi apenas sobre força. O verdadeiro objetivo era provar qual resposta estava correta. E acima de tudo, a resposta escolhida por Cell havia sido considerada a verdadeira. Mesmo admitindo que respondeu de maneira natural, ele acredita justamente por isso que aquela era a sua resposta mais sincera. Enquanto segura a lança, começa a refletir sobre o motivo pelo qual decidiu empunhar uma arma. A resposta já estava gravada em seu coração. Ele queria se tornar igual ao homem que salvou sua vida. Queria ser capaz de oferecer às outras pessoas a mesma esperança que um dia recebeu. Foi exatamente por isso que escolheu trabalhar no departamento de resgate. E para alcançar esse objetivo, precisava se tornar muito mais forte do que era naquele momento. Com essa determinação preenchendo cada pensamento, Cell executa a técnica perfurador cardíaco do dragão flamejante. O golpe explode contra a Pedra de Éter. A rocha é destruída de forma tão impressionante que todos os presentes ficam completamente sem palavras, incluindo o próprio Sei Wu. Como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, Cell apenas olha para o rival e pede desculpas, dizendo que, pelo visto, realmente terá que tomar o lugar dele. Kang Taan então explica a verdadeira lição daquele teste. Segundo ele, não importa qual arma uma pessoa empunhe. O mais importante é conhecer a si mesmo, porque armas e habilidades são apenas ferramentas. Logo depois, anuncia oficialmente que a partir daquele dia, Cell Yuli se tornou seu discípulo. Assim que a notícia é dada, todos os presentes começam a comemorar e parabenizá-lo. Enquanto isso, em outro lugar, Yan-Hee está sendo arrastada para fora de casa por um grupo de valentões. Entre eles está um colega de classe que finge sentir pena dela antes de perguntar se realmente valeu a pena tentar ajudar a amiga. Mesmo zombando da situação, ele aconselha Yan-Hee a tomar mais cuidado com quem decide enfrentar. Aparentemente, ela acabou comprando briga com um integrante do grupo chamado Jinte. O rapaz diz que agora ela não possui mais nenhum amigo para ajudá-la. Afinal, sua amiga teria se jogado do telhado e, naquele momento, estava internada no hospital. Yan-Hai responde apenas com um olhar cheio de ódio.
Irritado com a forma como ela o encara, Jint desfere um tapa violento em seu rosto e manda que ela nunca mais olhe para ele daquela maneira. Nesse instante, um caçador Rank B aparece diante do grupo e se dirige a Jint, chamando-o de jovem mestre. Assim que o vê, Jint ordena que todos saiam dali imediatamente e garante que ninguém deixe Yan-hai escapar. O caçador Rank B pergunta para onde eles pretendem ir. Com um sorriso arrogante, Jint responde que irão para um lugar completamente isolado, onde poderão brincar com ela à vontade. Enquanto isso, no prédio do departamento de resgate, Lee Jong-hai parabeniza Seo por ter se tornado discípulo de um caçador Rank S. Ela ainda comenta que Kang Tae-an permitiu que ele escolhesse qualquer arma do arsenal. Ao ver que Seo escolheu apenas uma lança, pergunta se ele realmente tem certeza daquela decisão. Seo responde com total confiança que aquela única arma já era tudo o que precisava, pois, na opinião dele, não existia nada melhor dentro daquele depósito. Jong-hai apenas se espreguiça enquanto reclama que seu horário de trabalho já terminou fazia bastante tempo. Seo, por outro lado, brinca dizendo que nunca entendeu como o departamento de monitoramento consegue considerar trabalho apenas ficar observando tudo de longe. Quando os dois estão chegando perto do escritório, encontram uma mulher tentando desesperadamente entrar no prédio. O segurança tenta impedi-la, explicando que civis não têm autorização para entrar ali. Ele pede que ela tente entrar em contato por telefone. Nesse momento, Seo se aproxima e pergunta o que está acontecendo. Assim que o vê, a mulher segura sua camisa desesperadamente e revela que Yan-hai foi levada à força para a região conhecida como Cinturão Amarelo. A expressão de Seo muda completamente. Com o rosto tomado pela raiva, ele pergunta imediatamente quem foi o responsável por levá-la. Enquanto isso, Jint e seu grupo continuam caminhando cada vez mais para o interior da floresta. Alguns dos capangas começam a demonstrar preocupação, perguntando se realmente é seguro ir tão longe, mas Jint não demonstra o menor receio. Segundo ele, não existe motivo para preocupação, já que um caçador Rank B está acompanhando o grupo. Além disso, ele resolve transformar tudo aquilo em uma brincadeira cruel. Colocando casualmente a mão sobre o ombro de Yan-hee, pergunta se ela está com medo. Depois, fingindo querer tranquilizá-la, diz que os monstros daquela região são fracos e que se ela lutar com a mesma coragem que teve para enfrentá-lo antes, certamente conseguirá vencer. Yan-hee finalmente chega ao seu limite. Aproveitando uma oportunidade, empurra Jint com força e sai correndo na tentativa desesperada de escapar. Ela conhece muito bem a personalidade dele e tem absoluta certeza de que, se for capturada novamente, ele realmente a obrigará a lutar contra um monstro. Seo Yuli decide que, para continuar sobrevivendo, precisa encontrar qualquer maneira possível de escapar dali. Porém, antes que consiga colocar algum plano em prática, o caçador de Rank B o alcança rapidamente e o derruba no chão, impedindo sua fuga. Enquanto ela tenta desesperadamente pedir ajuda, um de seus colegas de classe apenas ri da situação e diz para ela economizar o fôlego, porque naquele lugar isolado não existia ninguém além deles que pudesse ouvir seus gritos. De repente, todos sentem uma presença se aproximando em alta velocidade. O caçador Rank B percebe o perigo imediatamente e manda todos recuarem. No instante seguinte, um grupo de Stinghawks surge atacando de surpresa. O primeiro impacto é tão brutal que uma das garotas é morta na mesma hora. Park Jint fica completamente apavorado, quando o guarda-costas grita para que ele corra imediatamente pelo caminho de onde vieram, revelando que aquelas criaturas eram Stinghawks extremamente perigosas. Enquanto isso, Seo Yuli já havia entrado na Zona Amarela e conversava por telefone com Kang Jong-man, do departamento de combate. Ele agradece por terem atendido ao seu pedido, mesmo sendo algo totalmente fora do comum. Jong-man apenas pede que ele tome muito cuidado, já que está entrando sozinho naquele lugar. Assim que a ligação termina, Seo começa a observar o ambiente ao redor e percebe o quanto aquela região era desolada e deprimente. A Zona Amarela era uma área completamente isolada, depois que uma ruptura de masmorra saiu do controle. Os monstros dali não eram famosos por sua força individual, mas sim por serem extremamente numerosos e inteligentes, tornando qualquer operação de resgate muito mais complicada. Depois de enfrentá-los pessoalmente, Seo conclui que eles eram até mais fracos que os Goblins Vermelhos. Mesmo assim, para uma pessoa comum, sobreviver naquele lugar por muito tempo era praticamente impossível. Pensando nisso, ele acelera o passo, decidido a encontrar Yan-hai o mais rápido possível. Nesse momento, vários Stinghawks mergulham em sua direção para atacá-lo. Sem tempo para enfrentar um por um, Seo cria imediatamente sua esfera. Conforme mais criaturas aparecem e continuam perseguindo-o, ele vai arrastando o maior número possível delas para dentro do labirinto. Só que logo surge um novo problema. Os monstros que protegiam seu labirinto começam a morrer rapidamente. Ao perceber isso, Seo entende que não pode continuar enviando mais inimigos para lá, pois toda a estrutura corre o risco de entrar em colapso. Ao mesmo tempo, também sabe que enfrentar aquela quantidade absurda de monstros sozinho seria praticamente impossível. Restava apenas uma alternativa. Sem hesitar, ele atrai todos os Stinghawks para dentro do labirinto, e em seguida, lança a esfera dentro de um lago, inundando completamente todo o ambiente.
Enquanto observa a Tágua tomar conta do local, ele lamenta o enorme prejuízo, sabendo que mais uma vez terá de gastar uma fortuna restaurando o labirinto. Era justamente por isso que evitava recorrer a esse método. Felizmente, o plano funciona perfeitamente, e pouco depois, toda a área volta a ficar em silêncio. Enquanto isso, Park Jin e seu grupo continuam correndo desesperadamente para sobreviver ao ataque dos Stinghawks. No meio da fuga, o garoto reclama com o caçador Rank B, perguntando por que ele não consegue derrotar aquelas criaturas, mesmo sendo tão poderoso. O guarda-costas admite que simplesmente existem monstros demais para enfrentar sozinho. Irritado, Jint manda que ele calhe a boca, dizendo que já estão perdidos e que o fato de ele ser Rank B não está ajudando em absolutamente nada. Para piorar a situação, vários Stinghawks aparecem logo à frente, bloqueando completamente a única rota de fuga do grupo. O guarda-costas tenta enfrentar um deles, mas antes que consiga reagir, a criatura é abatida instantaneamente por alguém. Era Seo Yuli. Assim que aparece, ele encara o grupo e pergunta friamente se foram eles os responsáveis por levar Yan He até aquele lugar. Sem entender quem era aquele homem, Jint grita perguntando sua identidade. Seo responde calmamente que pertence ao departamento de resgate. Ao vê-lo, Yan Hai corre imediatamente para abraçá-lo. Seo sorri de leve e brinca, dizendo que aquela era a primeira vez que via a garota chorando daquele jeito. Sem perder tempo, Jint ordena que Seo os conduza imediatamente para a saída e promete pagar qualquer quantia que ele desejar quando todos estiverem em segurança. Yan He, depois de enxugar as lágrimas, pede para Seo ignorar aquele lixo de pessoa e simplesmente ir embora, mas Seo tinha outros planos. Ele pede desculpas para Yan Hai e antes que ela entenda o que está acontecendo, desfere um golpe leve para fazê-la desmaiar. Segundo ele, seria melhor que ela não presenciasse o que aconteceria dali em diante. Jint fica completamente desesperado e pergunta o que ele pretende fazer. Seo responde calmamente que está prestes a fazer algo que preferia que Yan He jamais visse. Tentando escapar da situação, Jint começa a ameaçá-lo usando a influência de sua família. Porém, Seo demonstra conhecer perfeitamente quem ele é. Ele revela toda a ficha do garoto. Park Jint é filho do juiz da Suprema Corte Park Bum-jin. Além disso, acumulava um longo histórico de violência escolar, furtos e diversos outros crimes, sempre escapando graças ao dinheiro e ao poder da família. Mesmo ouvindo tudo isso, Jint continua completamente arrogante e pergunta o que Seo realmente pretende fazer contra ele. A resposta vem em forma de um chute violento, que o faz cair no chão gritando de dor. Seo comenta que deve ser muito confortável acreditar que dinheiro resolve qualquer problema. Em seguida, ironiza dizendo que Jint também pode tentar suborná-lo, antes de acertar mais um golpe. Nesse instante, o guarda-costas Rank B intervém para proteger seu patrão. Convencido de que finalmente será salvo, Jint começa a incentivar o homem, acreditando que ele vencerá facilmente. No entanto, após trocar vários golpes, Seo percebe que não adianta mais pensar em apenas dar um aviso. Afinal, os dois já haviam tentado matá-lo diversas vezes. Assim que a luta realmente começa, o próprio caçador Rank B fica chocado ao perceber que está sendo completamente pressionado por alguém que, teoricamente, deveria ser apenas um simples caçador Rank D do departamento de resgate. Confuso, ele começa até a duvidar se Seo realmente pertence ao departamento. Mesmo assim, acredita que ainda pode vencer caso consiga diminuir a distância. Ele avança com tudo, mas Seo reage mais rápido e acerta um soco devastador diretamente em seu rosto, derrubando-o inconsciente com um único golpe. Tomado pelo desespero, Jint puxa o homem pelos cabelos, gritando para que ele acorde. Convencido de que aquilo era impossível, começa a dizer que o guarda-costas só podia ter comprado sua licença de Rank B usando o dinheiro de seu pai. Foi justamente naquele momento que Seo percebeu uma coisa impressionante. O homem realmente era um caçador Rank B legítimo. Isso significava que depois de eliminar tantos Stinghawks, seus próprios atributos provavelmente já haviam ultrapassado o nível de um verdadeiro Rank B. Sem aceitar a derrota, Jint resolve atacar pessoalmente. Ele pega uma pedra e corre na direção de Seo. Antes mesmo de conseguir acertá-lo, leva uma pancada brutal da lança, caindo no chão aos gritos. Seo observa o estado deplorável do garoto e comenta que claramente ele nunca havia sido espancado de verdade. Então diz que queria fazê-lo sentir exatamente a mesma dor que tantas outras pessoas sofreram por causa dele. Mesmo assim, Jint continua sem demonstrar qualquer arrependimento. Para ele, quem sofre deveria simplesmente ter mais dinheiro ou mais poder. Afinal, na visão dele, era assim que o mundo funcionava. Por isso, acredita que nunca fez nada de errado. Ao ouvir aquelas palavras, Seo chega à conclusão de que o mundo seria muito melhor sem alguém tão desprezível quanto ele. Em vez de matá-lo diretamente, decide deixá-lo para aqueles que realmente estavam famintos. Com Yan He desacordada em seus braços, Seo simplesmente vai embora, abandonando Jint no local. Poucos instantes depois, uma alcateia de monstros semelhantes a lobos surge e devora o garoto. Assim, o incidente do sequestro de Yan Hai na Zona Amarela finalmente chega ao fim. A garota consegue voltar em segurança para os braços de sua família. Mais tarde,
Kang Jong-man informa a Seo que os funcionários corruptos do departamento responsáveis por permitirem que aqueles estudantes entrassem na Zona Amarela estavam sendo punidos pelas autoridades superiores. Durante algum tempo, toda a organização ficaria mergulhada em uma enorme confusão. Conforme as investigações avançam, a notícia se espalha rapidamente por toda a mídia. Como consequência direta do caso, Park Bum-jin acaba renunciando ao cargo de juiz da Suprema Corte. Algum tempo depois, Seo recebe uma nova missão de eliminação. Seu próximo objetivo será derrotar a rainha dos Stinghawks, a criatura que lidera toda a colmeia, dentro do prazo de 30 dias. Ao lembrar da gigantesca rainha que viu na entrada da Zona Amarela, Seo entende que essa missão será muito mais difícil do que qualquer outra que enfrentou até agora. Cercada por todo o enxame, ela dificilmente seria um alvo fácil. Mesmo sabendo disso, ele aceita o desafio com determinação. Depois de testemunhar o poder devastador dos Stinghawks, capazes até mesmo de colocar um labirinto inteiro em risco, ele conclui que a rainha, localizada no topo da cadeia, certamente é um monstro ainda mais aterrorizante. Logo em seguida, Seo se prepara para sair cedo novamente, mas seu gerente aparece bem na hora. Feliz por vê-lo tão motivado, ele apenas faz uma exigência antes de deixá-lo partir. Depois de sair correndo do escritório sem responder ao gerente, ficou óbvio que Seo Yuli não tinha a menor intenção de terminar a papelada. Na cabeça dele só existia um objetivo: ficar mais forte. Restava apenas um mês até o prazo da missão para eliminar a Rainha das Vespas. Durante esse tempo, o enxame continuaria expandindo seu território. Então, ele precisava aumentar sua força o máximo possível antes do confronto inevitável. Assim que chegou ao templo, foi recebido pelo velho mestre de Rank S, que nem sequer lhe deu tempo para descansar. "Você está atrasado." Sem perder um segundo, o mestre ordenou que ele o acompanhasse, deixando claro que o treinamento começaria naquele exato momento. Seo Yuli descobriu que havia sido aceito oficialmente como discípulo direto do lendário mestre. Mesmo assim, o velho tratou de cortar qualquer possibilidade de arrogância. Ele explicou que, apesar do título de discípulo direto, ainda existiam outros 2 discípulos acima dele. Além disso, o treinamento que o aguardava seria muito mais duro do que qualquer coisa que ele já tivesse enfrentado. Enquanto caminhava pelo templo, Seo cruzou o olhar com Gunsei, um dos discípulos mais antigos. A troca de olhares foi rápida, mas suficiente para deixar claro que aquele encontro ainda renderia muita história. Logo depois, o mestre levou Seo até um enorme objeto que parecia apenas um osso monstruoso. Era a mandíbula de um Iron Fiend de variante única, uma criatura extremamente rara que simplesmente não existia em nenhum outro lugar do mundo. O velho revelou que aquele mesmo monstro quase havia tirado sua vida no passado. Como prova, mostrou a enorme cicatriz gravada em suas costas, lembrança permanente da batalha que travou anos atrás. Então veio a primeira tarefa. Seo deveria abrir aquela mandíbula apenas usando a própria força. Antes disso, o mestre segurou o enorme osso com facilidade impressionante e o abriu à força diante de todos. Mesmo para alguém do nível dele, aquilo exigia um esforço considerável. Os discípulos assistiam admirados. Seo, por outro lado, ficou completamente sem reação ao observar a demonstração de força daquele velho. Por um instante, chegou até a pensar que estava diante de algum personagem lendário. Quando chegou sua vez, ele respirou fundo. Depois de todos os combates que havia enfrentado, tinha certeza de que já estava acima da força de um caçador Rank B comum. Talvez não conseguisse abrir completamente aquela mandíbula, mas acreditava que ao menos seria capaz de movê-la. Ele concentrou toda a força do corpo. Os músculos ficaram completamente tensionados. As veias saltaram. Cada fibra do seu corpo foi levada ao limite. Mesmo assim, a mandíbula não se moveu nem um único milímetro. O silêncio tomou conta do lugar. Nem o próprio mestre esperava um objeto tão absurdo. Enquanto Seo continuava insistindo, o velho simplesmente virou as costas e começou a se afastar. Antes de ir embora, deixou apenas uma instrução: enquanto você não conseguir abrir essa mandíbula, não existe próxima etapa. Esse treinamento servirá para fortalecer todo o seu corpo. Seo apenas assentiu. Se fosse preciso passar dias, semanas ou até meses tentando, ele faria isso. Enquanto isso, Gunsei observava tudo de longe. Na cabeça dele, Seo Yuli só podia ser algum privilegiado que havia conseguido aquele posto por influência. A história então passa para o ponto de vista de Gunsei. Já fazia 2 anos que ele treinava na associação marcial. Durante todo esse tempo, dedicou cada dia da sua vida para provar que merecia se tornar discípulo direto do mestre. Então, de repente, apareceu um desconhecido vindo do departamento de resgate e tomou exatamente a posição que ele sonhava conquistar. Para Gunsei, aquilo era injusto. Os 2 eram caçadores de Rank B, mas Seo Yul era apenas um funcionário do Bureau. Não importava por qual ângulo ele analisasse a situação, simplesmente não conseguia aceitar aquele resultado. Mesmo assim, alguns dias depois, ele encontrou Seo bem cedo limpando o templo. Surpreso, perguntou por que ele estava fazendo aquilo. Seo respondeu tranquilamente que o lugar estava empoeirado e resolveu limpar antes do treino começar. Gunsei imediatamente pediu que ele parasse.
Se o discípulo direto ficasse fazendo esse tipo de serviço, os outros discípulos acabariam parecendo preguiçosos. Mas Seo apenas sorriu. Para ele, não existia hierarquia quando o assunto era ajudar. Ter sido escolhido como discípulo direto não significava que poderia empurrar trabalho para outras pessoas. Afinal, todos estavam ali pelo mesmo motivo: ficar mais fortes. Gunsei ficou completamente sem palavras. No fundo, aquela atitude só fazia Seo parecer ainda mais irritante. Durante as 2 semanas seguintes, ele começou a observar o novo discípulo discretamente. Seo aparecia todos os dias sem falta. Era sempre o primeiro a chegar. Também era o último a ir embora. Treinava até o corpo não aguentar mais. Jamais usava sua posição para mandar nos outros. Nunca tratava ninguém com superioridade. E, mesmo sendo o discípulo direto do mestre, continuava treinando como se fosse o mais fraco de todos. Quanto mais Gunsei observava, mais irritado ficava, porque no fundo, Seo era exatamente o tipo de pessoa que ele gostaria de ser. Depois de muitos dias de treino intenso, Seo voltou a enfrentar a mandíbula do Iron Fiend. Dessa vez, ela quase cedeu. Faltou muito pouco. Exausto, ele caiu de joelhos. Nesse momento, Gunsei se aproximou e lhe entregou uma garrafa de água, aconselhando que não exagerasse. Seo sorriu ao perceber que, finalmente, o outro havia abandonado parte da formalidade entre eles. Antes que continuassem conversando, o som de uma sirene ecoou pelo templo. Gunsei explicou que aquele era o sinal de mobilização da guilda Overcross. Uma nova operação havia começado em uma masmorra próxima. Seo ficou surpreso ao descobrir que aquela guilda trabalhava praticamente sem parar. Gunsei revelou que já havia feito parte da Overcross por um curto período, por isso conhecia bem o funcionamento deles. Na manhã seguinte, a equipe finalmente saiu da masmorra. Até mesmo os membros da guilda ficaram impressionados por terem concluído toda a missão em apenas um dia. O alvo da operação era um orc de sangue de aço. Enquanto transportavam o monstro capturado, alguns integrantes comentavam que, tecnicamente, aquilo era uma forma de caça ilegal de monstros de masmorra, mas ninguém parecia realmente preocupado. Afinal, criaturas desse nível podiam ser vendidas por cerca de 12 bilhões de won no mercado clandestino. Um dos caçadores comentou que salários normais jamais deixariam alguém rico, então aproveitar oportunidades como aquela era simplesmente um ótimo negócio. Nesse momento, outro integrante mostrou um colar tribal encontrado dentro da masmorra e perguntou se aquilo possuía algum valor. O veterano apenas deu de ombros. Sem pensar 2 vezes, o objeto foi jogado no chão como se fosse lixo. Só que, naquele mesmo instante, o enorme orc de sangue de aço começou a se mover lentamente. Algo claramente estava errado. Ninguém ainda havia percebido, mas uma nova tragédia estava prestes a acontecer. Depois de concluir o resgate dos caçadores feridos, tudo indicava que a missão havia terminado. O gerente Li Han chamou Seo Yuli para voltar com o restante da equipe, mas o jovem tinha outros planos. Li insistiu, lembrando que todos estavam indo para o jantar da equipe. Mesmo assim, Seo recusou sem pensar 2 vezes. Seu mestre estava ausente naquele dia e ele havia prometido cuidar dos outros discípulos da Associação de Artes Marciais. Antes que pudessem continuar a conversa, um alerta de emergência ecoou por toda a região. Todas as equipes de resgate foram imediatamente convocadas. Uma criatura de 3 estrelas que estava sendo transportada ilegalmente havia escapado e agora estava completamente fora de controle. O pior de tudo era o local do incidente: a Associação Coreana de Artes Marciais. Enquanto isso, o orc de sangue de aço já havia transformado a associação em um verdadeiro campo de destruição. Os discípulos corriam desesperados tentando salvar a própria vida. Paredes eram destruídas, colunas desabavam. Tudo o que surgia na frente daquele monstro era reduzido a escombros. Gunsei foi o único que permaneceu para tentar impedir o avanço da criatura, mesmo sabendo que aquela decisão poderia custar sua vida. Nesse momento, a história volta um pouco para mostrar o passado de Gunsei. Quando entrou para a guilda Overcross, ele acreditava sinceramente que era um gênio. Achava normal que os mais fortes explorassem os mais fracos, pois, para ele, esse era simplesmente o funcionamento do mundo. Mas a realidade foi cruel. Dentro da guilda, percebeu que não passava de uma peça facilmente substituível. Foi ali que entendeu o quão injusto aquele mundo realmente era. Mesmo assim, ele se recusou a acreditar que tudo estivesse completamente perdido. Assim como a pessoa que um dia salvou sua vida, Gunsei queria se tornar alguém capaz de proteger os outros, em vez de simplesmente virar as costas. Ele queria fazer a diferença, mesmo que fosse apenas para melhorar o mundo um pouquinho. Foi esse desejo que lhe deu forças para suportar 2 anos de treinamento infernal. De volta ao presente, seu corpo já estava completamente no limite. Mal conseguia permanecer em pé. Ainda assim, continuava enfrentando o orc de sangue de aço sozinho, tentando ganhar o máximo de tempo possível para que os outros discípulos escapassem. Quando o enorme orc ergueu o punho para desferir o golpe final, uma figura atravessou o teto da construção em alta velocidade. Era Seo Yuli. Assim que pousou diante do monstro, olhou para Gunsei e disse calmamente: "Você fez mais do que suficiente." Gunsei ficou completamente surpreso.
Ao mesmo tempo, um enorme sentimento de alívio tomou conta dele. Finalmente, alguém havia chegado. Sem perder tempo, Cell ativou sua esfera. No instante seguinte, ele e o orc de sangue de aço desapareceram juntos para dentro do labirinto. A princípio, aquilo parecia uma estratégia perfeita. Mas bastaram alguns segundos para Cell perceber que talvez tivesse cometido um enorme erro. O orc passou a persegui-lo com uma ferocidade absurda. Enquanto corria, Cell chegou até a se arrepender de ter bancado o herói e trazido aquele monstro para dentro do próprio labirinto. Nem ele conseguia negar. Aquela criatura era um verdadeiro monstro. Enquanto desviava dos ataques, Cell começou a perceber algo estranho. Mesmo depois de enfrentar toda a guilda Overcross, o orc de sangue de aço ainda possuía força suficiente para destruir tudo pela frente. Ele atravessava as paredes do labirinto como se fossem feitas de papel. Cell nunca tinha visto algo semelhante. Naquele momento, concluiu que aquela criatura merecia o título de Orc Supremo. Enfrentá-lo sozinho seria praticamente impossível. Foi então que teve uma ideia. Alterando a estrutura do labirinto, ele transportou o orc para uma área onde estavam reunidos todos os goblins e ghouls. Seu plano era simples: usar todos os monstros do labirinto para distraí-lo e aproveitar qualquer brecha para atacar. Uma verdadeira ofensiva total começou. Os monstros avançaram em massa contra o orc de sangue de aço. Mesmo assim, não era suficiente. Cell observava, irritado, enquanto o orc continuava destruindo seus monstros e ainda devastava as paredes do labirinto. Sem alternativas, decidiu usar um recurso que vinha evitando desde o início por causa do enorme risco. Ele invocou o chefe do labirinto, Kaori. Assim que apareceu, Kaori entrou imediatamente em combate contra o orc de sangue de aço. Enquanto os dois gigantes trocavam golpes devastadores, Cell aproveitou para atacar pelos pontos cegos do inimigo. Durante alguns instantes, parecia que a estratégia daria certo. Mas a diferença de poder era absurda. Com uma força esmagadora, o orc derrotou Kaori. No mesmo instante, o sistema informou que, com a derrota do chefe do labirinto, a função de renascimento dos monstros havia sido desativada. Cell cerrou os dentes. Seu chefe de masmorra havia sido derrotado sem qualquer dificuldade. Mesmo tomado pela frustração, não havia tempo para lamentar. Ele ativou imediatamente a armadilha Chuva de Aço. Centenas de flechas metálicas dispararam de todas as direções e atravessaram o corpo do orc. Aproveitando o momento, Cell avançou com sua lança e acertou outro golpe. Logo em seguida, acionou sua armadilha mais poderosa, o Teto de Espinhos. Uma gigantesca estrutura repleta de espinhos despencou sobre o orc de sangue de aço, esmagando completamente seu corpo. Sangue se espalhou por toda parte. Por sorte, Cell havia concentrado praticamente todas as armadilhas naquela região do labirinto. Sem essa preparação, jamais teria conseguido causar tanto dano. Mas a vitória ainda estava longe. O sistema emitiu outro alerta. Se a durabilidade do labirinto caísse abaixo de 60%, ou todos os monstros fossem eliminados, toda a estrutura seria destruída. Cell sabia que perder Kaori já havia sido um golpe devastador. Mesmo assim, sem o labirinto, ele provavelmente já estaria morto. Quando pensou que finalmente havia acabado, o chão começou a tremer violentamente. Com um estrondo ensurdecedor, o orc de sangue de aço atravessou a parede completamente destruída. Mesmo gravemente ferido, ele ainda continuava vivo. O sistema informou que o monstro havia iniciado seu último esforço desesperado. Cell não pôde deixar de admirar aquela resistência monstruosa. Percebendo que o combate poderia acabar destruindo completamente o labirinto, tomou uma decisão imediata. Levaria a luta para fora. Na Associação de Artes Marciais, Gansei, mesmo coberto de ferimentos, conseguiu retirar todos os discípulos da área de perigo. Enquanto tentava recuperar o fôlego, começou a se perguntar para onde Cell havia desaparecido. De repente, um enorme clarão surgiu diante dele. Um buraco espacial se abriu no ar. Gunsei não conseguia enxergar a esfera do labirinto, mas podia sentir uma quantidade absurda de mana sendo liberada. No segundo seguinte, Cell Yuli e o orc de sangue de aço reapareceram em pleno campo de batalha. Mesmo depois de tudo o que havia enfrentado, o orc continuava incrivelmente poderoso. Ainda assim, Cell percebeu algo surpreendente. Ele conseguia acompanhar os movimentos da criatura. Talvez fosse porque o monstro também estava exausto. Ou talvez, ele realmente tivesse ficado muito mais forte. Cada bloqueio fazia seus músculos gritarem de dor. Mesmo assim, seu corpo parecia completamente diferente do que era semanas atrás. Foi nesse instante que percebeu. As 2 semanas de treinamento brutal finalmente estavam dando resultado. Mesmo sentindo como se cada osso estivesse sendo despedaçado, uma força cada vez maior percorria seu corpo. Era como se eletricidade corresse por seus músculos. Ele conseguia sentir sua evolução acontecendo em tempo real. Sem hesitar, avançou novamente com a lança. O golpe atingiu o orc de sangue de aço e finalmente conseguiu feri-lo, mas o monstro reagiu imediatamente. Com uma única mão, agarrou a lança de Cell e a arrancou de seu alcance. Em seguida, lançou o jovem para longe com uma força absurda.
Seo foi arremessado como um projétil e bateu violentamente contra o chão. Sua arma havia sido destruída. Mesmo assim, ele ainda guardava uma última carta na manga, capaz de perfurar até mesmo o endurecido sangue de aço do orc. Enquanto a criatura avançava em sua direção tomada pela fúria, Seo percebeu algo ao seu lado. Enquanto tentava entender o que havia percebido ao seu lado, Siu Yule acabou perdendo completamente a noção do perigo. O orc de sangue de aço já avançava em sua direção, pronto para acabar com a luta de uma vez por todas. Foi então que Gansei entrou em ação. Mesmo completamente esgotado, ele reuniu as últimas forças que restavam e cravou sua espada no braço do orc. Siu, eu seguro ele por alguns segundos. Arruma outra arma. O golpe não causou muito dano, mas conseguiu desviar a atenção da criatura. Infelizmente, a vantagem durou muito pouco. Com um único movimento brutal, o orc acertou Gansei em cheio, arremessando-o contra o chão com violência. Antes que pudesse desferir o golpe final, Siu reapareceu, mas ele não estava desarmado. Em suas mãos havia a enorme mandíbula do Iron Fiend, justamente o objeto que fazia parte do treinamento imposto por seu mestre. Ao perceber que o orc havia baixado a guarda, Siu entendeu que aquela era sua única oportunidade. Ele respirou fundo. Toda a força acumulada durante semanas de treinamento, toda a dor, todo o cansaço, tudo seria colocado naquele único ataque. Siu reuniu até a última gota de energia do seu corpo. Então, com um grito, finalmente conseguiu abrir completamente a gigantesca mandíbula do Iron Fiend. No instante seguinte, lançou a mandíbula diretamente sobre a cabeça do orc de sangue de aço. Assim que o artefato atingiu o alvo, uma explosão aterrorizante aconteceu. A cabeça do orc simplesmente foi arrancada do restante do corpo. A criatura caiu sem vida. O silêncio tomou conta do local. Até os que assistiam à luta ficaram completamente paralisados. Logo depois da vitória, o sistema enviou uma nova recompensa. Siu havia obtido um item único, a adaga demoníaca. Mesmo comemorando a conquista, ele não conseguiu evitar um pequeno sorriso ao olhar para o cadáver do orc. Graças àquela batalha, finalmente havia conseguido abrir a mandíbula do Iron Fiend. Isso significava que tinha concluído a primeira etapa do treinamento de seu mestre. Enquanto isso, a visão de Gansei começou a ficar cada vez mais embaçada. Tudo ao seu redor parecia distante. Pouco antes de perder a consciência, ouviu alguém chamando seu nome. Era Siu. O jovem se aproximou rapidamente, segurou sua mão e tentou mantê-lo acordado. Gansei abriu os olhos lentamente. Ao enxergar Siu Yule diante dele, sentiu um enorme alívio. Siu brincou dizendo que ele parecia ter mais de uma vida. Foi nesse momento que uma lembrança veio à mente de Gansei. Ele finalmente percebeu. A pessoa que havia salvado sua vida no passado era o próprio Siu Yule. E, mais uma vez, era ele quem estava estendendo a mão para salvá-lo. Siu, sem entender exatamente do que Gansei estava falando, apenas pediu que ele permanecesse deitado. A luta havia terminado. No dia seguinte, a sede do Bureau estava completamente cercada por jornalistas. Repórteres disputavam espaço em busca de declarações sobre o desastre envolvendo o orc de sangue de aço. Quando o diretor da guilda Overcross, Baek Jun-hwan, apareceu diante das câmeras, uma enxurrada de perguntas começou imediatamente. Os jornalistas queriam saber se era verdade que a criatura estava sendo transportada ilegalmente. Com um rosto aparentemente arrependido, Baek Jun-hwan apresentou um pedido público de desculpas às vítimas. Mas tudo não passava de atuação. Ele afirmou que o orc de sangue de aço era uma criatura de enorme valor para pesquisas e que a intenção da guilda era entregá-lo ao Bureau, assumindo os riscos apenas em benefício da sociedade. Depois dessa declaração, recusou-se a responder qualquer outra pergunta. Enquanto isso, outro grupo de repórteres encontrou Siu Yule. Como ele havia sido o principal responsável pelo resgate, todos queriam entender como um simples caçador Rank D havia derrotado uma criatura daquele nível. Antes que Siu pudesse responder, o gerente Li Han apareceu e o puxou para longe, dizendo que entrevistas ficariam para outro momento. Nesse instante, um influenciador que transmitia tudo ao vivo começou a atacar o Bureau, dizendo que o departamento havia falhado completamente em sua missão. Siu perdeu a paciência, mas Li Han tentou impedi-lo. Explicou que muitos daqueles criadores de conteúdo eram financiados por grandes guildas e publicavam informações tendenciosas em troca de dinheiro. Discutir com eles seria apenas desperdiçar tempo, só que Siu já havia chegado ao limite. Ignorando completamente o conselho do gerente, caminhou até a transmissão ao vivo. Sem demonstrar o menor receio, encarou a câmera e perguntou ao apresentador se era bom receber dinheiro para defender as grandes guildas enquanto elas colocavam vidas inocentes em risco. Em seguida, apontou diretamente para os dirigentes das guildas. Disse que o departamento de resgate era quem sempre precisava limpar a bagunça deixada por eles. Enquanto os caçadores do Bureau arriscavam a própria vida para salvar pessoas, as grandes guildas só apareciam para colher os méritos. O ambiente inteiro ficou em silêncio. Ninguém esperava que alguém tivesse coragem de dizer aquilo diante das câmeras. Por fim, Siu olhou diretamente para Baek Jun-hwan e perguntou, em alto e bom som: "Eu falei alguma mentira?" Antes que a situação piorasse ainda mais, Li Han segurou Siu pelo cabelo e praticamente o arrastou para longe dali, dizendo aos jornalistas que seu subordinado estava apenas falando besteira. Enquanto isso, Baek Jun-hwan observava tudo com um sorriso frio.
Então perguntou ao gerente ao seu lado se aquele era o mesmo garoto que já havia desafiado sua autoridade anteriormente. Ao receber a confirmação, apenas comentou que Seo Yule ainda era um filhote que não sabia temer um tigre. Logo depois, ordenou friamente que aquele insolente fosse esmagado. Mais tarde, durante uma reunião no Bureau, o vídeo da discussão já havia se espalhado por todo o país. O nome de Seo Yule dominava jornais, programas de televisão e as redes sociais. Lee Han, um pouco constrangido, admitiu que seu subordinado havia falado por impulso. Mesmo assim, afirmou que aplicar uma punição severa seria completamente injusto. Segundo ele, a verdadeira responsabilidade era das grandes guildas e das pessoas que permitiram o transporte ilegal daquele monstro. Além disso, diversos veículos de imprensa também estavam elogiando a coragem de Seo. Baek Jun-hwan, porém, não aceitava aquela situação. Para ele, pouco importava quem estava certo. O simples fato de o vídeo continuar viralizando já era um enorme problema. Por isso, exigiu que Seo Yule fosse punido. Lee Han respondeu imediatamente. Se alguém merecia a punição, eram a guilda Overcross e todos os responsáveis pela operação ilegal. A discussão rapidamente saiu do controle. Os dois diretores passaram a trocar acusações na frente de todos. Foi então que o diretor do Bureau, Park Gwang-soo, resolveu intervir. Ele perguntou a Lee Han se era verdade que Seo Yule mantinha uma taxa de sucesso de 100% em suas missões de resgate. Após receber a confirmação, Park Gwang-soo deu sua decisão. O Bureau não podia perder um talento daquele nível. Mesmo dependendo das grandes guildas em diversas situações, a organização ainda precisava preservar sua própria autoridade e dignidade. Baek Jun-han perguntou qual seria a resposta do Bureau diante da campanha criada pela mídia. Park Gwang-soo apenas sorriu. As grandes guildas haviam usado a imprensa para atacar o Bureau. Talvez não fosse possível devolver o golpe na mesma intensidade, mas eles certamente responderiam à altura. Pouco tempo depois, Seo Yule recebeu uma convocação oficial. O diretor Park Gwang-soo queria conversar pessoalmente com ele sobre um assunto extremamente importante. Mesmo que não pudessem revidar completamente o que os grandes grupos haviam feito, a diretoria do Bureau decidiu que precisava responder de alguma forma. Pouco tempo depois, Seo Yule é chamado ao escritório do diretor Park Gwang-soo para uma conversa importante. Assim que entra na sala, o diretor prepara uma xícara de chá para ele. Depois de experimentar a bebida, Seo Yule elogia o sabor e brinca dizendo que Park Gwang-soo poderia facilmente abrir uma cafeteria. Mas o diretor não estava ali para conversar sobre chá. Sem rodeios, ele vai direto ao assunto. Movido pela curiosidade, pergunta a Seo Yule qual classificação ele acredita que receberia caso refizesse o teste de rank naquele momento. Sendo sincero, Seo Yule responde que existe uma boa chance de seu novo rank ser diferente do atual. Park Gwang-soo concorda imediatamente. Afinal, olhando para tudo o que aconteceu recentemente, Seo Yule realizou feitos que nenhum caçador rank D comum seria capaz de realizar. O diretor então explica que a situação dentro do Bureau também não está fácil. Há inúmeras pessoas tentando encontrar alguma falha, algum segredo ou qualquer informação comprometedora sobre Seo Yule. Ao ouvir aquilo, Seo Yule encara o diretor com desconfiança. Por um instante, ele imagina que Park Gwang-soo esteja tentando fazê-lo revelar seus segredos em troca da ajuda que vem recebendo. E não seria impossível. Afinal, Park Gwang-soo é o diretor do Bureau de Gestão e um verdadeiro mestre da política. Ele ocupa aquela posição há muitos anos e não chegou até ali por acaso. Nesse momento, Seo Yule se lembra de um conselho importante dado por Lee Han. Antes daquela reunião, o gerente praticamente implorou para que ele fosse humilde e falasse honestamente diante do diretor. Lee Han havia deixado bem claro: não tente jogar jogos políticos com Park Gwang-soo, porque você vai perder. Seo Yule seguiu esse conselho até agora, mas desta vez ele hesita. Uma dúvida surge em sua mente. Será que deveria revelar a existência do labirinto? Antes que pudesse chegar a uma conclusão, Park Gwang-soo interrompe seus pensamentos. O diretor afirma que Seo Yule não precisa revelar como ficou tão forte. Pelo menos não agora. Segundo ele, isso não é o mais importante. O que realmente importa é que o Bureau precisa do poder de Seo Yule. E justamente por isso, Park Gwang-soo finalmente revela o motivo da reunião. Seo Yule seria enviado para o interior do país. Enquanto isso, em outro lugar, o diretor da guilda Overcross, Bolta Jun-hwan, encerra sua investigação muito mais rápido do que o esperado graças à ajuda do departamento de monitoramento. Durante o caminho, ele conversa com o coordenador An Si-woo. Bolta Jun-nori nadur An Si-woo. Bolta pergunta o que ele acha de Seo Yule. An Si-woo responde que não faz sentido comentar sobre alguém de outro departamento, mas, em seguida faz uma pergunta. Por que Baek Jun-han parece tão obcecado por um simples caçador do departamento de resgate? A resposta vem imediatamente. Baek admite que não existe nada mais irritante do que uma praga constantemente aparecendo diante de seus olhos. Ao ouvir aquilo, An Si-woo finalmente entende. A hostilidade de Baek Jun-han é justamente o motivo de Seo Yule estar sendo enviado para o interior. Percebendo o rumo da conversa, Baek manda o coordenador cuidar da própria vida. Segundo ele, tudo o que deseja é que Seo Yule tenha bastante tempo para refletir sobre sua própria situação. Mas antes que a conversa continue, a porta do escritório se abre. Seo Yule sai da sala de Park Gwang-soo. Ao vê-lo, Baek Jun-hwan o chama imediatamente. Com um sorriso venenoso, ele comenta que o destino continua fazendo os dois se encontrarem, mesmo que nenhum dos dois suporte o outro.
Sem conseguir esconder a satisfação, Baek revela que já sabe sobre a transferência de Seo Yul para o interior. Ele simplesmente não conseguiu guardar uma notícia tão boa para si mesmo. An Se-woo fica completamente surpreso, já Seo Yul apenas estranha a situação. Afinal, a notificação oficial ainda nem havia sido divulgada. Como alguém de fora já sabia? Com um sorriso provocador, ele pergunta se Baek Junhwan está o espionando. Mesmo assim, Seo Yul não demonstra qualquer preocupação. Para ele, aquilo é apenas uma transferência temporária de 6 meses. Baek Junhwan fica surpreso com tanto otimismo, então tenta destruir sua confiança. Ele explica que normalmente apenas chefes de departamento ou cargos superiores são enviados para missões daquele tipo. Segundo ele, aquilo não passa de uma forma elegante de expulsar Seo Yul. Mas o protagonista responde com uma bomba ainda maior. Uma informação que nem mesmo An Se-woo conhecia. Seo Yul revela que acabou de receber uma promoção dupla. Ele foi promovido do 8º para o 6º nível administrativo. Agora, oficialmente, é um oficial sênior. O anúncio atinge Baek Junhwan como um soco no rosto. Para piorar ainda mais a situação, Seo Yul observa que o diretor não parece nem um pouco feliz com sua promoção. Expressão morta estampada em seu rosto entregava tudo. Tentando esconder a raiva, Baek o parabeniza, mas não perde a oportunidade de provocar. Ele comenta que não imaginava que o Bureau distribuía promoções para qualquer um. Seo Yul apenas sorri. Segundo ele, isso apenas prova o quanto o Bureau está desesperado para manter talentos de verdade. A provocação acerta em cheio. Fica evidente que os planos de Baek Junhwan deram errado. A troca de farpas entre os dois começa a ficar cada vez mais agressiva. A tensão cresce rapidamente. Até mesmo An Se-woo sente a atmosfera pesada tomando conta do local. Percebendo que aquilo poderia sair do controle, ele intervém imediatamente. Baek finalmente recupera a compostura. Então se vira para ir embora. Mas antes que desapareça, Seo Yul decide deixar uma última mensagem. Um conselho. Ele diz que tentar destruí-lo através de uma mudança de localização foi um erro. Porque não importa para onde o enviem, ele continuará sendo um caçador de resgate. E continuará fazendo seu trabalho. Essas palavras atravessam Baek Junhwan como uma lança. Assim que fica sozinho, ele perde completamente o controle. Tomado pela fúria, começa a socar a parede repetidamente até surgirem rachaduras. Ele simplesmente não consegue suportar alguém como Seo Yul. A narrativa então retorna para Park Gwang-soo. Somos levados de volta ao restante da conversa que ele teve com Seo Yul. O diretor explica que aquela transferência de 6 meses pode parecer uma punição, ou até mesmo um exílio. Mas não é isso. Na verdade, trata-se de uma oportunidade. Segundo Park Gwang-soo, Seo Yul precisa mostrar resultados durante esse período. Somente assim os inimigos dentro e fora do Bureau perderão espaço para atacá-lo. Enquanto fala, o diretor percebe que Seo Yul parece estar pensando em outra coisa. Então o protagonista faz um pedido inesperado. Em vez de escolher um local confortável, ele pede para ser enviado para um lugar que realmente precise dele. As palavras deixam Park Gwang-soo profundamente impressionado. Ele não consegue acreditar que alguém colocado numa situação tão complicada esteja preocupado em ajudar os outros. Naquele momento, o diretor percebe que Seo Yul é diferente da maioria das pessoas. Enquanto isso, no departamento de resgate, o caos toma conta do escritório. A notícia se espalha rapidamente. Seo Yul recebeu uma promoção dupla. Agora é um oficial sênior. E como se isso não bastasse, também será enviado para o interior já no dia seguinte. A equipe inteira entra em estado de choque. Mas o gerente Lee Han, mesmo assim, Lee Han informa ao restante da equipe que aquele moleque, Seo Yul, tirou uma semana de folga antes de partir para o interior. Por isso, ele pede que alguém ligue para ele e veja se pretende aparecer no jantar da equipe. Quando fazem a ligação, descobrem que Seo Yul está ocupado fazendo uma tarefa atrasada. Porém, essa suposta tarefa não tinha nada de simples. Enquanto qualquer pessoa imaginaria que se tratava apenas de papelada acumulada, o dever de casa de Seo Yul era, na verdade, uma missão de extermínio. Ele inventa uma desculpa qualquer, dizendo que está ocupado com alguns afazeres, e deixa seus companheiros esperando. No entanto, a realidade era muito mais perigosa. Restavam apenas 3 dias para o prazo final da missão, e ele precisava eliminar completamente um enorme ninho de vespas monstruosas. Seo Yul observa a região e percebe que a rainha já começou a produzir soldados em larga escala. Um verdadeiro exército de insetos avança em sua direção. Ainda assim, ele permanece calmo. Para ele, não importava quantos subordinados aparecessem. No fim das contas, bastava eliminar a rainha. Mas logo ele percebe que havia subestimado o inimigo. Quando as criaturas se aproximam, Seo Yul descobre a existência das Swarmfits, vespas especiais capazes de disparar ferrões como se fossem balas. O ataque é tão intenso que até ele fica surpreso. Aquilo não fazia sentido. Criar uma única Swarmfit consumia uma quantidade absurda de energia da rainha. Normalmente, ela evitava produzir essas unidades. Porém, naquele momento, havia várias delas no campo de batalha. Seo Yul conclui que a rainha provavelmente estava se preparando para sua chegada há muito tempo. Mesmo assim, ele decide não perder tempo analisando demais a situação. Quanto mais demorasse, maior seria o risco de ficar completamente cercado. Utilizando sua esfera e os mecanismos da labirinto, ele começa a eliminar grupos inteiros de inimigos.
Enquanto as Swarmfits tentam acompanhar seus movimentos, armadilhas entram em ação por toda parte. A distração criada pela esfera abre uma oportunidade perfeita. Seu Yu dispara em direção ao centro do ninho. Porém, algo estranho acontece. As vespas mudam completamente seu padrão de movimentação. Em vez de voarem livremente, começam a se agarrar ao chão para escapar da força de atração da esfera. Isso faz Seu Yu perceber duas coisas. A primeira é que essas criaturas eram muito mais inteligentes do que pareciam. A segunda era ainda mais preocupante. A rainha estava observando tudo. Ela estava acompanhando cada movimento dele desde o início. Curiosamente, Seu Yu quase se sente honrado. Afinal, uma criatura daquele nível estava utilizando toda a sua inteligência apenas para matá-lo. Mas ele também tinha seus próprios planos. Como o chefe do labirinto ainda estava morto e os monstros não podiam reaparecer, restava apenas uma cartada final. Seu Yu abre uma passagem para o labirinto e arrasta para dentro apenas a quantidade mínima de monstros necessária para manter sua estratégia funcionando. Em seguida, atravessa as linhas inimigas usando a esfera e finalmente alcança seu verdadeiro alvo, a Rainha Scepter. Depois de tanto tempo escondida, a criatura finalmente se revela. No entanto, existe um problema. Seu enorme ninho funciona como uma fortaleza praticamente impenetrável. Enquanto observa a rainha, Seu Yu percebe que os feromônios dela estão ficando cada vez mais intensos. Tudo indica que ela está enviando um chamado desesperado para o restante do enxame. Para confirmar sua suspeita, ele ativa seus sentidos, e então algo gigantesco surge diante dele. Uma monstruosa vespa aparece do nada e o atinge violentamente. Era Winglash, a arma definitiva da Rainha Scepter. A criatura dispara em sua direção como um predador enlouquecido. Até mesmo Seu Yu fica assustado. Ele jamais imaginou que a rainha tivesse conseguido criar uma dessas aberrações. Mas ao mesmo tempo, isso significava uma coisa muito importante. Se o Winglash era o último recurso da rainha, então derrotá-lo deixaria a própria rainha completamente vulnerável. Seu Yu tenta conduzir o monstro para dentro do labirinto usando sua esfera. Porém, o plano falha. Em uma demonstração absurda de instinto de sobrevivência, Winglash corta o próprio braço para escapar da força de atração. Nesse momento, Seu Yu percebe que está diante de um problema enorme. Derrotar o Winglash já seria difícil. Derrotar o Winglash e a rainha ao mesmo tempo parecia praticamente impossível. Depois de inúmeras tentativas, ele é obrigado a mudar completamente sua estratégia. Sem alternativas, arrasta tanto o Winglash quanto a rainha para dentro do labirinto. Seu domínio, seu território, seu campo de batalha. Seu Yu encara os dois monstros e diz que, se estivesse no lugar deles, não daria mais um passo. Logo em seguida, percebe o quão inútil era falar com monstros. Então ativa a primeira armadilha. Chuva de aço. Centenas de flechas metálicas disparam de todas as direções. Winglash demonstra reflexos assustadores, desviando dos projéteis enquanto protege a rainha e o ninho apenas com o movimento das asas. Mas havia algo que ele não sabia. A chuva de aço não atacava apenas por um lado, ela atacava por todos. Flechas surgem de cada direção possível. Desta vez, nem mesmo Winglash consegue reagir. Seu corpo é atravessado repetidamente até ser completamente destruído. Com a morte de Winglash, a Rainha Scepter perde sua última linha de defesa. Agora restavam apenas dois combatentes naquele campo de batalha. Seu Yu e a rainha. Ele avança imediatamente. Sabia que a armadura da criatura era resistente o suficiente para suportar até mesmo a chuva de aço. Portanto, atacar diretamente seria inútil. Precisava encontrar uma forma de atingir seu interior. Nesse instante, uma onda assustadora de poder explode do corpo da rainha. Ela não pretendia morrer sem lutar. Mesmo com 3 dias restantes no cronômetro da missão, Seu Yu decide acabar com tudo naquele momento. Recuar agora seria o mesmo que admitir derrota. Por isso, ativa mais uma armadilha. Logo depois, prepara um golpe que jamais havia utilizado antes. Uma técnica extremamente poderosa. Uma técnica igualmente destrutiva. A Lotus Carmesim. Concentrando toda a sua força, Seu Yu libera o ataque. A explosão de energia atravessa a Rainha Scepter. E, finalmente, a missão chega ao fim. O sistema o parabeniza pela eliminação da rainha. Enquanto observa o corpo derrotado da criatura, Seu Yu relembra todas as pessoas que conseguiu salvar até aquele momento. Mas também se lembra de quantas vezes foi fraco. Quantas vezes precisou fugir. Quantas vezes esteve impotente diante de monstros verdadeiramente poderosos. Por isso, faz uma promessa para si mesmo. Nunca mais irá fugir. Como recompensa, recebe diversos itens raros. Entre eles está o Ferrão Venenoso, um equipamento capaz de aumentar sua velocidade de ataque em 12%. Mas o item que realmente chama sua atenção é outro. A Geleia Real da Rainha Scepter. Um tesouro capaz de alterar completamente a constituição do corpo e aumentar drasticamente a sensibilidade à mana. Sem hesitar, Seu Yu consome a Geleia Real. No mesmo instante, uma quantidade esmagadora de mana começa a circular por todo o seu corpo. A energia tenta escapar por cada poro. Mas ele se recusa a desperdiçar sequer uma fração daquele poder. Controlando a respiração, força seus vasos sanguíneos a aceitarem toda aquela energia. A transformação acontece com sucesso. Imediatamente seus sentidos ficam muito mais aguçados. Tudo ao seu redor parece diferente.
Os resultados aparecem diante de seus olhos. Sua mana aumenta em incríveis 390 pontos. E naquele momento, Seo Yu entende que todo o sofrimento, todas as batalhas e todos os riscos que enfrentou valeram a pena. Após colocar a própria vida em risco inúmeras vezes para concluir missões de alto nível, Seo Yu finalmente recebe sua recompensa. Mesmo assim, ele não consegue deixar de pensar nos possíveis efeitos colaterais daquela geleia real. Por enquanto, decide ignorar o assunto e lidar com isso depois. Em seguida, volta sua atenção para o labirinto. Atualmente, os únicos monstros restantes eram alguns goblins vermelhos. Aquilo faz Seo Yu perceber uma verdade importante. Não importava o quanto ficasse forte, existia um limite para o que alguém poderia fazer completamente sozinho. Por causa disso, ele decide reconstruir suas forças. Com a derrota da Rainha Scepter, uma nova armadilha foi desbloqueada: o Lago da Decomposição. O funcionamento dessa armadilha era assustador. Sempre que o cadáver de um monstro ou de um desperto fosse submerso em suas águas, toda a experiência e características daquele corpo poderiam ser transferidas para um monstro específico do labirinto. Em outras palavras, se Seo Yu utilizasse o efeito do lago naquele enorme ninho de vespas, todos os ovos poderiam crescer muito mais fortes de uma só vez. Sem perder tempo, ele incorpora os ovos da colmeia ao labirinto. Entre todos eles, escolhe o maior. Aquele ovo era claramente diferente dos demais. Por isso, Seo Yu o transforma no novo chefe do labirinto. Ele dá um nome: Vespa. Satisfeito, ele encara o enorme ovo e promete que, dali em diante, traria presas cada vez mais saborosas para ele. Algum tempo depois, vemos Seo Yu e Kang Jongmin aproveitando uma refeição oferecida por Lee Jong-hye. Enquanto comem, Jongmin comenta que ela provavelmente está preocupada com o pedido perigoso que Seo Yu fez anteriormente. Seo Yu estranha o fato de ela estar demorando tanto para chegar. Mas Jongmin não parece nem um pouco surpreso. Aquilo deixa claro que atrasos já eram algo comum para ela. Mudando de assunto, Jongmin pergunta o que Seo Yu tem feito nos últimos dias, já que faltava pouco tempo para a transferência dos dois para seu novo posto. Seo Yu responde que passou praticamente todo o tempo procurando comida para alguém que está criando. A resposta deixa Jongmin confuso. Ele pergunta se o amigo resolveu criar algum animal exótico. Sem entrar em detalhes, Seo Yu apenas comenta que refez o teste de classificação por sugestão do diretor. Ao ouvir isso, Jongmin balança a cabeça. Para ele, Seo Yu era oficialmente a pessoa mais estranha que conhecia. Logo depois, Jongmin finalmente comenta algo que vinha ignorando há dias. Ele pergunta se Seo Yu também sente que todo mundo ao redor fica olhando para eles. Seo Yu concorda imediatamente. Brincando, ele sugere que talvez Jongmin tenha ficado mais bonito durante as férias. Jongmin responde na mesma hora. Não importava por qual ângulo ele analisasse a situação. Definitivamente não era isso. Foi então que Lee Jong-hye finalmente chegou. Como se nada tivesse acontecido, ela pergunta se já tinham preparado toda a carne. Seo Yu imediatamente reclama de sua falta de vergonha por aparecer tão atrasada e entrega para ela a tarefa de terminar o churrasco. Porém, antes que pudesse continuar falando, algo chama sua atenção. O nariz de Lee Jong-hye estava sangrando. Ela parecia claramente indisposta. Pior ainda, tentava cozinhar mantendo os olhos praticamente fechados. Jongmin rapidamente diz que pode cuidar da própria comida, mas ela recusa. Afirma que a nuna deles iria preparar tudo naquele dia. Jongmin apenas pede que ela mantenha os olhos abertos enquanto faz isso. Seo Yu, cada vez mais nervoso, pede que ela lhe entregue o pegador da churrasqueira. O fogo estava ficando forte demais. Lee Jong-in então abre um dos olhos para olhar diretamente para ele. E naquele instante acontece algo estranho. Por algum motivo completamente inexplicável, Seo Yu parece absurdamente atraente para ela. Muito mais do que deveria. Muito mais do que qualquer pessoa normal. Incapaz de lidar com aquilo, ela simplesmente bate a cabeça contra a mesa. E desmaia. Seo Yu fica completamente perplexo. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, uma mulher sentada em uma mesa próxima se aproxima dele. Parecia querer dizer alguma coisa. Por educação, Seo Yu pede que ela chame uma ambulância para sua amiga. Mas a mulher ignora completamente a situação. Em vez disso, pede o número de telefone dele. Seo Yu fica sem palavras. Ele encara a mulher por alguns segundos, tentando entender se ela estava realmente falando sério naquele momento. E então tudo faz sentido. Primeiro Lee Jong-hye, agora uma desconhecida. Finalmente ele entende qual era o efeito colateral mencionado anteriormente. Algum tempo depois, Lee Jong-hye bebe uma lata inteira de refrigerante e finalmente recupera os sentidos. Ao olhar para Seo Yu, ela tenta agir normalmente. Diz que apenas ficou um pouco distraída. Preocupado, Jongmin sugere que ela pare de fazer tantas horas extras no bureau. Seo Yu, por outro lado, sabia exatamente qual era o verdadeiro problema. Por isso, apenas solta um sorriso constrangido. A constituição especial adquirida através da geleia real não apenas aumentou sua sensibilidade à mana. Ela também lhe concedeu uma habilidade passiva conhecida como Aura da Flor de Pessegueiro Tardia. Assim como uma rainha controlava suas operárias através de feromônios, essa aura emitia uma influência semelhante sobre o sexo oposto. Seo Yu não fazia ideia de que aquilo viria acompanhado de um efeito tão absurdo. Era um verdadeiro problema. Se não mantivesse o foco e o controle constantemente, os feromônios continuariam se espalhando automaticamente.
Enquanto refletia sobre isso, Leong-gi interrompe seus pensamentos com uma declaração inesperada. Ela admite que talvez realmente tenha se apaixonado por ele naquele momento. Segundo ela, não havia como seu coração disparar daquela forma apenas por causa do cansaço. Seo-yu apenas lhe lança um olhar estranho. Então responde que ela realmente deveria procurar um médico. Os dois começam a discutir em tom de brincadeira. Logo depois, todos acabam caindo na gargalhada. Em meio àquele momento simples, Seo-yu percebe algo que não sentia há muito tempo: paz. Nos últimos meses, ele esteve tão obcecado em ficar mais forte que praticamente esqueceu como era viver um dia comum. Sem batalhas, sem monstros, sem risco de morte. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente que merece aproveitar um pouco daquela tranquilidade, pelo menos naquele dia, porque sabia muito bem que, quando partisse para seu novo posto no interior, essa paz desapareceria novamente, e talvez demorasse bastante para voltar. Enquanto isso, no prédio do Departamento de Resgate dos Caçadores, um médico entrega os resultados de um exame. Enquanto isso, no prédio do Departamento de Resgate dos Caçadores, um médico entrega ao diretor os resultados da reavaliação de rank de Seo-yu. Ao analisar os dados, o diretor fica em silêncio por alguns instantes. A medição registrava impressionantes 7,5 pontos de magnitude. O problema era que a classificação mínima para um caçador rank S começava em 7,8. Ou seja, Seo-yu estava operando praticamente no mesmo nível de um rank S. O médico não consegue esconder a empolgação. Na opinião dele, bastaria divulgar aqueles números para a imprensa que a reputação do Bureau dispararia imediatamente. Mas o diretor pensa diferente. Ele ordena que aquelas informações permaneçam em absoluto sigilo. Quando o médico pergunta o motivo, Park Gwang-soo responde sem hesitar. Ele não queria que Seo-yu carregasse o peso de uma exposição exagerada antes da hora. Além disso, acreditava que, quando chegasse o momento certo, a verdadeira força daquele jovem apareceria naturalmente diante de todos. Pouco tempo depois, a cena muda para um enorme navio. Encostado no convés, Seo-yu finalmente respira aliviado. O motivo era simples. Le-han havia perseguido ele praticamente até o porto porque ele fugiu sem terminar o relatório final. Mesmo estando oficialmente de férias, o gerente continuava tentando fazê-lo trabalhar. Observando o mar, Seo-yu começa a reparar em algo estranho. Para um navio daquele tamanho, havia poucas pessoas a bordo. Foi então que um garoto se aproxima dele. O menino pergunta se ele também está indo para a Ilha Olo. Curioso, Seo-yu confirma e pergunta o motivo da pergunta. O garoto explica que raramente vê rostos novos naquele navio, por isso ficou curioso. Seo-yu então pergunta se ele costuma fazer aquela viagem com frequência. O menino responde que viaja todos os anos na mesma data. Era o aniversário da morte de seus pais. Ele visitava os túmulos deles junto de sua avó. Ao ouvir aquilo, Seo-yu sente um aperto no coração. Mas o garoto rapidamente tenta tranquilizá-lo. Segundo ele, aquilo aconteceu há muito tempo. Mesmo assim, antes de encerrar a conversa, faz um aviso. Ele diz para Seo-yu tomar muito cuidado na Ilha Olo. Afinal, aquele lugar era extremamente perigoso. Logo em seguida, uma senhora se aproxima. Era a avó do garoto. Ela pergunta a Ji-Hoo se ele conseguiu algo para beber. O menino imediatamente entrega a bebida favorita dela. A cena surpreende Seo-yu. Apesar da pouca idade, Ji-Hoo demonstrava uma maturidade impressionante. Enquanto observava os dois, Seo-yu relembra algumas informações sobre a Ilha Olo. A região era considerada uma das áreas mais perigosas do país. Portais surgiam constantemente ali. O problema era que havia poucos despertos para lidar com eles. Como consequência, os índices de segurança da ilha permaneciam entre os piores do país havia anos. Para piorar ainda mais a situação, os subsídios governamentais destinados à região foram reduzidos. Mesmo assim, os moradores se recusavam a partir. Afinal, aquele lugar era o lar deles. De repente, o navio inteiro treme violentamente. Uma criatura gigantesca emerge das profundezas. Um polvo monstruoso. Ao mesmo tempo, uma notificação surge diante de Seo-yu. Missão de emergência. Elimine o Kraken antes que ele desperte completamente de sua hibernação. Seo-yu imediatamente percebe a gravidade da situação. A missão vinha acompanhada de restrições extremamente rígidas. Além disso, a penalidade por falha era severa. Depois de analisar os detalhes, ele chega a uma conclusão. O sistema estava basicamente dizendo que ele não poderia deixar a região da ilha enquanto o Kraken continuasse vivo. Mas aquilo não fazia diferença. Porque Seo-yu já tinha decidido uma coisa. Ele não iria embora até resolver completamente o problema daquela ilha. Enquanto isso, na filial do Bureau localizada em Olo, o relatório mensal do Departamento de Resgate estava sendo encerrado. Sentado de forma relaxada, segurando um cigarro em uma mão e cartas de baralho na outra, o gerente da filial ouvia o relatório de desempenho. Os números eram péssimos. Nenhum avanço significativo havia sido registrado em comparação ao mês anterior. Mesmo assim, o gerente não parece nem um pouco preocupado. Pelo contrário, ele simplesmente ordena ao subordinado que mantenha tudo exatamente como está. Depois manda o funcionário voltar ao trabalho. Pouco depois, outro homem entra na sala. Era do Ryan, o irmão mais novo do gerente da filial. Claramente irritado, ele relembra que o cargo de chefe do departamento de resgate deveria ter sido entregue a ele, mas recebe uma notícia desagradável. Por ordens diretas do diretor Park Gwang-soo, um forasteiro ocuparia aquela posição.
e esse forasteiro chegaria no dia seguinte. Quando pergunta quem era o escolhido, recebe uma resposta que o deixa ainda mais irritado. Tratava-se justamente de Seo Yu, o mesmo homem que recentemente entrou em conflito com a guilda Overcross. Du Haiyan imediatamente suspeita que Bei Shanhuan tenha enviado Seo Yu para espioná-los. No entanto, seu irmão descarta essa possibilidade. Mesmo assim, deixa claro que a situação é delicada. A filial de Olo e a guilda Overcross mantinham uma relação extremamente conveniente para ambos os lados. Eles protegiam os interesses um do outro. Por isso, o recém-chegado representava uma ameaça. Com um sorriso sinistro, o gerente orienta o irmão a dar uma recepção extremamente calorosa ao novo chefe. Mas suas verdadeiras intenções aparecem logo em seguida. Em segredo, ele afirma que, se Du Haiyan conseguir fazer Seo Yu desaparecer da ilha, a recompensa oferecida pela Overcross será enorme. E mais, o cargo de chefe do departamento de resgate ficará livre novamente, automaticamente. E dessa vez, pertencerá a Du Haiyan. Em um rápido flashback, voltamos para a conversa entre Park Gwon-soo e Seo Yu antes da viagem. Na ocasião, o diretor havia alertado sobre os inúmeros problemas estruturais enfrentados pela Ilha Olo, mas existia um problema acima de todos os outros: o gerente da filial local, Chao Kun. Segundo Park Gwon-soo, aquele homem mantinha controle absoluto sobre praticamente tudo o que acontecia na região, principalmente sobre o departamento de resgate, e o que ele fazia era ainda pior. Utilizando sua autoridade, Chao Kun confiscava as valiosas pedras de mana obtidas pelas equipes de resgate durante as operações contra monstros. Aqui na descrição desse vídeo, eu preparei um vídeo pra você, onde eu te explico passo a passo de como você consegue hoje começar no YouTube totalmente do zero, sem precisar investir R$1 e já conseguir muitas visualizações e também faturar muito com o seu canal. Então clica no link que tá na descrição e assiste o vídeo logo, porque eu não vou deixar no ar por muito tempo, hein? Depois não vem chorando. Like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.